E está começando mais um episódio do Podcast Cortex. Sejam bem-vindos. Não sei se esse é o segundo episódio, se é o terceiro, se é o quarto. Não sei, isso não importa também. O que importa é que hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, nesse hotel maravilhoso, Hotel Fairmont. Em Copacabana. Copacabana. Não é em qualquer lugar, né? Exatamente, vizinho do nosso querido convidado de hoje, que é um cara... Eu não vou ficar puxando muito saco não, porque vocês vão conhecer, vocês vão saber do que eu tô falando e por que ele foi o primeiro convidado do podcast. Realmente o primeiro episódio foi eu e o Lucas, a gente bateu um papo muito massa. E o Ale é o primeiro convidado externo, a pessoa de fora que tá vindo aqui pra bater esse papo com a gente. E cara, eu tô muito feliz. O Ale, ele é produtor de eventos, ele é um produtor foda, ele tem uma experiência de longa data. E ele vai contar um pouquinho pra vocês aí da experiência dele, da onde ele veio, como que surgiu a marca Ale Fonseca, que hoje é uma marca de eventos, é uma grife de eventos, eu diria, né? E ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, Ale, seja bem-vindo ao nosso papo. Palmas para ele! E do meu lado ele, Lucas Milani. Vamos que bora, os inimigos do fim estão de brabo. novo. É isso aí, Ale, seja bem-vindo. Se apresente pra galera, todo mundo quer conhecer quem é o Ale. Fala aí pra nós. Vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Respondendo de onde que eu vim, como você falou, sou vizinho, eu atravessei a rua. Então, o cara mora aí. ruim, mora mal. Na beira da praia. É sobre isso nesse lugar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês dois. Vocês sabem o carinho e admiração que eu tenho pela pessoa de vocês, pelo trabalho. Nem tanto, mentira, é louco. E o quanto que eu fico feliz e honrado em estar sentado aqui nessa cadeira. E só ficou um pouco confuso. Vai ser o primeiro convidado externo, mas já não tem número, fiquei confuso. Obrigado. É que acontece, a gente tem uma programação aqui que é o seguinte. Eu e o Lucas, a gente apenas começamos e saímos falando um monte de coisa. A gente não se apresentou, a gente não falou quem nós somos. Nada da história. Então ninguém sabe nada da gente. A gente apenas nascemos. Apenas nascemos pro mundo. Então pode ser que ainda o segundo episódio ainda seja um episódio introdutório, porque a gente gosta muito de introduzir os assuntos. E a gente gosta muito de introduzir para que as pessoas entendam o que tá acontecendo. Cara, eu acho muito massa porque, assim, a gente foi lá e fez. A gente não tinha nome, não tinha patrocínio, não tinha lugar. Até então, esse podcast é um podcast itinerante e a gente carrega ele nas costas. Tanto podcast que tá sem nome ainda, né? Sem nome ainda. Inclusive, a gente tá aceitando sugestões de nomes, tá bom? Se você tiver uma ideia, um nome aí, por enquanto tem alguns que já estão em andamento, mas por enquanto é o podcast da Cortex, que é isso que importa e é isso que ele vai ser pra sempre. Mesmo quando ele tiver um nome, vai continuar sendo o podcast da Cortex. Então, tranquilo quanto a isso, mas sugestões são sempre bem-vindas. E pode ser que a gente faça mais um episódio ainda pra se apresentar, pra falar um pouquinho sobre a nossa história. Pode ser que não, porque aqui é a gente que decide o que vai ser, então whatever. O dono é quem? É vocês, então. É isso que sobre importa. isso. E isso é a melhor parte. É isso que importa. Exato, isso que importa. E essa é a melhor parte, porque aqui não temos regra, não temos roteiro, a gente bateu um papo mais ou menos, e aí, o que nós vamos falar sobre hoje, né? Então, cara, é um papo leve, um papo solto. Sim. Aí que eu quero que seja um bate-papo, porque todas as conversas, todos os papos que a gente tem em restaurante, durante os eventos, nas resenhas dentro do carro, já daria um podcast, né? Então, a única diferença é que a gente tá gravando aqui e vamos ver o que vai dar. É isso. Né? Exato. Então é isso. Ale, a gente que agradece, tá? Estamos muito felizes, a gente veio aqui para gravar alguns criativos do Ale. O Ale também tem projetos dentro do marketing digital, voltado para lançamentos, e a gente veio aqui para produzir um material para ele e aproveitamos para bater esse papo aqui. Então, Ale, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Mas, mais do que contar a sua história, eu queria ir mais a fundo, porque eu conheço alguns pontos aí que marcam realmente o Ale como profissional, como pessoa, que transformaram você ali, te deixaram, diria até capacitado, assim, para ser um cara foda, pica no que faz nos eventos. Né, de ter morado fora e tal, tem uma formação muito massa também. Então é um pouco disso que eu queria saber, o Ale de lá de trás, que veio construindo o Ale que é hoje, né? Vamos lá. Agora falando sério, quem é Ale, né? É engraçado que eu não sei vocês, mas é muito estranho, né? Você falar sobre você mesmo e você ao mesmo tempo olhar pra trás
e ver o tanto que você já construiu, o tanto que você já conseguiu vencer, o tanto que você já conseguiu superar. Isso é uma coisa até que a gente estava conversando hoje mais cedo, que a gente fala muito sobre novos projetos, sobre ambições, só que a gente esquece de olhar para trás e ver tudo que a gente já conseguiu conquistar até aqui. Enfim, direto ao ponto, quem é a Alê? A Alê é uma pessoa que nunca trabalhou na vida com outra coisa a não ser eventos. Então, há 18 anos que eu trabalho, e 18 anos que eu trabalho com eventos. E foi muito curioso, porque a minha história com eventos, ela começou quando eu estudava no São Bento, meu colégio ainda, sabe? Colégio, sétima série, oitava série. E lá ainda tinha muito aquela época de sarau, né? Que é show de bandas antigas. Você que é mais novo, que não sabe o que é sarau, é show de bandas antigas. Los Hermanos começaram cantando Ana Júlia em sarau, inclusive lá no São Bento também. Enfim, e o que acontece? Lá, quando eu sempre olhei para aquele auditório, eu falei assim, cara, eu quero produzir isso em alguma coisa. Eu nem, na verdade, não sabia nem o que era produzir, eu quero fazer isso em algum momento. Beleza. Passado isso, eu comecei, então, fui para o ensino médio, e lá eu fui o membro da comissão de formatura, aonde no contrato estava o quê? Uma festa, uma colação e um churrasco. Obviamente a gente não respeitou isso, a gente fez mais eventos, porque a gente gosta de festa, a gente gosta de tudo isso. E ali, pra mim, foi muito claro o tanto que eu sou apaixonado por aquela adrenalina de... Vai dar merda. Vai dar merda. Exato. Pode falar palavrão, né? Então, então vambora. Aquela adrenalina que vai dar merda. Então, vamos levar um papel pra poder limpar? É mais ou menos isso. O papel do produtor de eventos é esse. É saber que vai dar merda. Então vamos levar o quê? Um lencinho, um chuveirinho, um troço ali, porque vai poder dar uma limpadinha ali, né? E o principal é não deixar feder para que o cliente não veja, né? Mas ok. Enfim, aí eu fiz minha faculdade, eu sou formado em publicidade pela PUC Rio, falando sobre estudo. Publicidade pela PUC Rio, MBA em Gestão de Entretenimento na SPM Rio e depois mestrado na Sorbonne em Paris de Marketing e Práticas Comerciais. Brinca com o moleque, Pouca brinca. coisa, viu? Em Paris. Uhum. E eu, graças a Deus, tenho bastante orgulho disso, porque é foda pra entrar. Imagino. É foda pra caralho. Mas E pra sair? Deve ser mais difícil ainda. Vamos virar essa página que é melhor, né? Que foi, os cabelos começaram a ficar brancos ali, naquele momento, mas tudo bem. Então, assim, aí profissionalmente eu comecei a trabalhar na faculdade já, como estagiário, mas logo depois, quando eu saí, foi muito louco, porque eu fiquei doente, eu fiquei 6 meses fora do mercado. E é punk você acabar de sair da faculdade, você ficar doente, e você ficar 6 meses longe do mercado. Você fala assim, acabou pra mim aqui. Porque qual é o caminho natural? Tô estagiando, vou o quê? Ou vou ser promovido, ou então vou conseguir logo um emprego. E eu tava estagiando, e eu precisei parar porque eu fiquei doente. E aí eu fiquei 6 meses longe do mercado, beleza. E aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu tenho 6 meses pra poder pensar o que eu quero fazer. Eu tenho 6 meses pra poder procurar o que eu quero fazer. Quantos anos você tinha nessa época? Putz, foi 2008. Faça as contas aí, eu tenho 36. Faz aí, Lucas, você é melhor. Não, eu sei que eu tinha 8 anos. Beleza, então... Me na senti época velho você agora, tinha- tá, quando gente? O Lucas tinha 8 anos. Faça a conta aqui, vai. Pega aí e faça a conta. Vamos lá. Mas como que eu vou desbloquear o seu? Pera aí. Caraca, a galera lá em casa já deve ter feito já as contas. Por favor, a ideia é essa. Bota Ó, nos comentários. Eu não gosto de gastar energia com isso. 2008 menos 1986, senhor amado. Eu tinha 22 anos. Pô, praticamente a idade que eu tenho hoje, né? Eu tenho 23. isso. É isso. Mas E olha a onde é que você já tá. A bucha. E olha onde é que você já tá. Aí, beleza. Aí eu fiquei assim, cara, o que eu mais amava, que eu fiz a minha faculdade inteira? Micareta. Eu sempre gostei de micareta. Sempre gostei de música baiana. Eu gosto até hoje. Foda. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar todas as produtoras no Rio que faziam eventos de micareta. Por quê? Porque, por exemplo, você tem uma Ivete Sangalo, óbvio, qualquer pessoa pode contratar, pode, mas naquela época ela tinha um escritório no Rio de Janeiro que tinha exclusividade. Então, quando você ia fazer o show da Ivete Sangalo, você tinha que entrar em contato ou com a New Quality ou com a 01. 01 ou 03? 03. Que eram, inclusive a 03 é do Thierry Figueira. Então, que eram os escritórios que tinham a representação dela no Rio de Janeiro. Por exemplo,
No escritório em que eu trabalhei, a gente tinha representação da Cláudia Leite, do Jamil e do Vitor e Léo. Se você não sabe o que é Vitor e Léo, você realmente é jovem. Você sabe o que é Vitor e Léo? Claro. Cante uma música do Vitor e Léo. Fada. Nossa, eu ia cantar essa também. Então pronto. Querida. É isso. Pode virar a cadeira? Eu não sei cantar não, mas é a música. Então assim, e aí eu comecei a pesquisar e mandei currículo para todas. Para New Quality, só existiam 3 agências que faziam os eventos de micareta no Rio de Janeiro. Que era a New Quality, que era a 03 e que era a NTD Eventos. Do Paulinho e da Simone. E eu mandei para as 3 e a NTD me chamou. Na época, para fazer um papel de assistente de mídias. Que era basicamente eu planejar toda a divulgação para um show desses. Eu falei, caralho. Eu já comecei na lata assim, fazendo luau do Jamil. E convenhamos que divulgação nessa época é totalmente diferente do que é hoje. Não, divulgação naquela época era outdoor, lambi-lambi. Sabe o que é lambi-lambi? Não. Sabe esse tipo canteiro de obras? Que você tem os tapumes? Aquele negócio que cola. Aquilo se chama lambi-lambi. É um papel, lambi-lambi, isso. Não tinha rede social naquela época, acho que era Orkut, né? Era. Acho que era. MSN, por aí, devia ser 2008, né? Isso aqui talvez. Aí eu já não vou Esse conhecer. já é um pouquinho voltando ali. E aí, o que acontece aí eu fui chamado para trabalhar na parte de mídia e logo depois eu migrei para assistente de produção. E ele foi uma aula para mim. Porque, cara, eu fazia shows na Rio Sampa, que é uma estrada que liga Rio e São Paulo, por isso que Rio Sampa. E lá tem um lugar chamado Rio Sampa que, cara, era punk a frequência. E eles me colocaram para poder fiscalizar pulseira de área VIP. Só que chegava... Quantas pessoas tinha num evento desse? Não, era um evento para 8 mil pessoas. Um pouquinho. É um eventinho. Um eventinho pequeno. Só que aí o que acontecia? Chegava lá o bandido e falava assim, eu vou entrar. E aí? O que você faz? Mas o cara chegava armado. Chegava armado, óbvio, tava na casa dele, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Então ali foi do tipo... A primeira coisa que eu aprendi naquele evento é o que é cautelar uma arma. Falei, cacete, eu aprendi o que é aquilo, porque eu não sabia. Porque eu nunca tinha visto uma situação... Primeiro, eu nunca tinha visto uma arma na minha vida. Presencialmente falando. Então, assim, ali eu vi a situação e falei assim, cara, acabou pra mim aqui. O que eu faço aqui? Ou acabou minha vida aqui ou acabou meu emprego. Das duas, uma. Graças a Deus não acabou nenhum dos dois. Então, foi uma escola muito boa. E logo depois eu fui para uma outra empresa, chamada Lado Esquerdo Produções, que me deu uma bagagem muito grande de leis de incentivo, a cultura, no caso, Rouanet e ICMS, e trabalhar com prefeitura. Com tudo que tem de bom e de ruim do caso. Sim. Tá? E aí, logo depois, eu fui trabalhar com televisão. Eu trabalhei na Record, onde eu fazia a produção dos merchans durante o programa de jornal. E aí me deu uma bagagem absurda para negociar. Porque o jornalismo, ele não entende que quem banca o jornalismo é o merchan. Então, se o programa de jornal tem 1 hora, se você tira 60 segundos para fazer um merchan, eles vão cronometrar. Então, como que eu conseguia convencer o jornalismo de fazer mais inserções para poder, então, a Record faturar mais e eu faturar mais consequentemente, porque eu também ganhava bônus quando eu batia minha meta. E, querendo ou não, isso também me dava alguns starts sobre, caraca, ter meta, dobrar meta, que é muito bom, que eu uso hoje em dia na minha empresa. Beleza. Logo depois disso, foi muito bom porque eu bombei muito na Record. Todos os recordes que existem hoje na Record de vendas comercial, de merchan, são meus. Nossa, aí sim. E isso foi muito bom porque eu ocupei toda a grade de jornal da Record. Só que acontece que a grade de jornal começava às 6 horas da manhã e acabava às 9 da noite. E eu tava fazendo MBA. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu preciso de um estagiário, senão eu tô fora. E é duro você precisar chegar a esse ponto. Da mesma forma, é bom você saber que você precisa falar esse tipo de coisa. Certas coisas precisam ser ditas. Beleza, dito isso, o cara não colocou estagiário, fui embora, fui terminar o meu mestrado, e logo meu MBA, e logo depois eu fui para a Câmara de Comércio, França Brasil, onde... Isso aí a gente estava falando 2008, isso aí já está mais ou menos... Isso já está em 2012 ou 2013. Ah, não é tanto tempo depois, Não. você já estava numa responsa... experiência. Já. Nossa.
E aí na Câmara, basicamente eu fazia todos os eventos das empresas multinacionais francesas, empresas associadas dentro da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu fazia todos os eventos do Rio de Janeiro, que me davam uma bagagem muito grande por conta do volume, né? A gente tinha um volume ali de cerca de 40 a 50 eventos no ano. E eventos protocolares, eventos com diversos detalhes diplomáticos que a gente tem que obedecer, eventos com pessoas, algumas que estão presas hoje em dia, outras nem tanto, tá tudo bem, mas que eram pessoas que... Figuras da política. Figuras da política, que você tem que fazer. Sim. E é uma coisa que eu aprendi, você não convida a pessoa, você convida o cargo. Claro. Né? Você vai convidar o presidente, você não vai convidar o nome, você vai convidar o cargo. Quem estiver sentado na cadeira vai ser, independente de quem seja. E você tem que lidar, né? Apesar de você gostar ou não gostar daquela pessoa, né? Enfim. E eu aprendi muito a negociar, porque é difícil você falar não para um presidente, diretor ou gerente de uma multinacional. É muito difícil. Parece que eles impõem assim uma segurança ali que você fica até meio acuado, né? Não, você fica completamente acuado. E, intimidado. Você fica intimidado, exato. Como é que você vai falar não para um cara que tem, sei lá, seus 60 anos e chegou à presidência de uma multinacional francesa aqui no Brasil? E que muitas das vezes vem de fora, com outra cultura. E digamos que você tava com 25 anos ali, né? Por aí. Nessa época. 25, 27, por aí. Passava autoridade assim, perto do cara? Quase nada. Não, zero. Zero, total. E aí eu comecei a entender como que eu posso usar da minha comunicação, da minha imagem, para poder passar uma autoridade para convencer aquela figura a topar o meu projeto. E decolei, e no ano que eu tive 5 aumentos, eu pedi demissão. Aumentos, sim. Olha só esse número. A minha presidente, ela me mandou mensagem, essa mensagem salva até hoje. Ela, como assim? Você vai nos abandonar? Você vai para Portugal? Porque eu tenho nacionalidade portuguesa. E aí eu falei assim, não, eu tô indo pra França. Ela, oi? Porque eu senti a necessidade, primeiro eu sou muito inquieto, né? Eu gosto de estar sempre produzindo coisas novas e diferentes. Foi na Câmara que eu fiz o primeiro e único jantar de gala no gramado do Maracanã. A gente montou uma cozinha, a gente montou uma estrutura inteira no gramado do Maracanã para 400 presidentes e diplomatas franco-brasileiros jantarem entre a Copa e a Olimpíada. Isso nunca mais vai acontecer. É a cara do Alê, tipo uma maluquice assim, isso. Topzera, né? É isso. E assim, eu dormi 8 noites no carro para poder conseguir entregar esse evento. Lá no Maracanã. Montagem e tudo mais, você dormindo no carro. Exato. Dormindo pouquíssimo, que também não dá pra dormir direito. Cara, dorme um pouquinho. Os bastidores são sinistros. São. Mas são gostosos, porque são histórias, né? É a melhor parte. São histórias. Eu falo por mim, né? Eu já tô há bastante tempo nessa vida de eventos, que quando eu vou num evento como convidado ou pra curtir, qualquer coisa do tipo, a gente fica olhando pros bastidores, né? Não a gente fica olhando o que tá acontecendo, é difícil desligar a cabeça ali, porque, cara, os bastidores são... É muito massa, você entender o que tá rolando por trás da cortina é uma mágica, né? Sim, e é um dos exercícios mais eficazes que existe. Se você quer trabalhar com eventos, e eu acredito que na área de vocês também, do audiovisual, vai em um evento com um olhar de curioso. Putz, o que pode estar por trás daquele acontecimento, daquele vídeo, daquela produção, para poder estar ali redondinho naquela hora. Esse é um dos exercícios principais que eu falo para todos os meus alunos. Quer produzir um evento decente, quer produzir um evento minimamente ok, frequente eventos e frequente com olhar de curioso. E não frequente só com olhar de espectador. Porque se tiver na sua veia, isso vai ser natural e não vai ser dolorido. Você vai conseguir aproveitar e você também vai conseguir ver. Quer um exemplo? Todo show que eu vou, a primeira coisa que eu faço é olhar na beira do palco, você vai ver que tem vários pitoquinhos assim que eu sei, aquele dali vai sair fumaça, aquele dali vai sair uma explosão de papel picado, aquele dali vai sair fagulha, porque é natural, né? É paixão, né? E aí logo depois... Isso é um insight valioso aí pra galera. Vamos fazer esse gancho que daqui a pouco a gente vai compor aí, contar o que compõe um evento e tudo que acontece ali, como que influencia no sentimento de quem tá participando e tudo mais. Até pra gente poder explicar o porquê que o Alê foi convidado, né? Isso tudo acho que vai gerar, enfim, é legal ouvir a história um pouquinho pra gente poder contextualizar. Mas até aproveitando um pouquinho disso que você falou, Alê, esse olhar analítico é algo que eu recomendo também para os meus alunos de fotografia, de ter esse olhar analítico não só quando eu vou num evento, mas na vida, no geral, em tudo.
né? Porque, por exemplo, quando eu vou assistir um filme, eu assisto o filme olhando os bastidores. Eu vejo uma luz que foi utilizada, eu sei o que aquela luz quis dizer. É um estudo. A luz ela tá posicionada lá por um motivo muito específico. A gente começa a assistir uma série, por exemplo, a luz ela foi posicionada especificamente naquele lugar, de repente uma luz lateral que foi posicionada para transmitir uma sensação de mistério, de não mostrar tudo, de mostrar só metade, para dar aquele arzinho aquele clima de suspense. Então num filme, num propriamente dito um evento, um livro, cara, é muita história, né? Então todo mundo que tá tentando aprender algo, é muito importante ser curioso, né? Tipo, buscar a informação em tudo, em qualquer lugar que tá, né? Então, esse papo nosso aqui, ele é muito legal porque ele é amplo para todas as áreas. É pra quem vai produzir evento, é pra quem vai pro audiovisual, é pra quem vai empreender. Então, tipo, o cara que quer empreender, quer abrir uma empresa, ele precisa estar ligado 24 horas por dia, porque as ideias elas ficam no ar. E aí, quando você menos imagina, pum, você pega aquele insight e é o que vira totalmente o jogo. Hoje mesmo, num papo informal, a gente teve um super insight de produção, assim, do que vai rolar pro ano que vem e tal. Então, tá sempre ligado, né? Sempre com as anteninhas ligadas aí. Sim. Então, e aí, uma das coisas que eu falo se você não tem a curiosidade para poder se alimentar, como é que você vai despertar a curiosidade no outro para ele consumir você? Né? Eu acho que é básico isso, né? Se você não quer consumir outros eventos, como é que você vai querer que outras pessoas consumam, né? É importante refletir sobre isso. E aí depois disso eu fui pra França, eu morei na França durante 2 anos, eu morei em Nancy, não foi em Paris, antes que todo mundo pergunte, foi no norte, próximo à Alemanha, e foi uma experiência maravilhosa, só que eu voltei, me arrependo de ter voltado? Não, pelo contrário. E a contragosto de muita gente, eu criei a minha empresa, e eu recebi propostas para poder voltar para um dos lugares onde eu trabalhava como diretor executivo. E você bater na mesa e falar assim, não, tô com a minha empresa, vou abrir minha empresa, porque não faz mais muito sentido. Aí você fala assim, eita porra, agora bateu na bunda, agora vamos precisar botar dinheiro na casa, né? E aí em 2019 eu abri a minha empresa, já entrando agora como que veio, né, a parte do empreendedorismo, a parte da criação mesmo da empresa. Em 2019 eu criei minha empresa, fundei minha empresa como? Uma amiga minha, que é da área do marketing digital, me ligou, uma amiga de mais de 20 anos. Ela me chama de Xande, não de Alê, da época das antigas, né? Xande, eu preciso fazer um evento, eu só confio em você para poder fazer. Me senti lisonjeado, maravilhado. Falei, que maravilha, me conta mais. Ela, então, eu só quero semana que vem. Eu, oi? Ah, tá. E aí eu falei assim, o que você tem, assim, de definição? Eu tenho definição que na semana que vem eu quero que seja no Palácio Tangará. Palácio Tangará em São Paulo. E eu falei, você sabe pelo menos se o Tangará tem a data? Não, isso eu sei que eu já liguei e tem. Eu falei, bora. Não sabia nem pra quantas pessoas eram. Falei, bora. Falei, bora. Não tava pedindo tanto um sinal pra Deus pra falar, cara, o que eu decido? Né? Eu aceito a proposta de diretor executivo, eu vou pra um caminho solo, o que eu faço? E eu topei. E desde ali, uma pessoa que estava nesse evento, que é o João Bogado, que é meu amigo, inclusive ontem foi aniversário dele, me convidou para poder produzir o evento dele, e dali vieram outros e não parou até hoje. Tanto é que hoje, uma das coisas que a gente estava gravando aqui era criativos para atrair novos clientes para minha empresa crescer. Porque até hoje, de 19 até 22, final de 22, tudo foi no boca a boca na indicação. Não teve absolutamente nada de divulgação com esse objetivo. Já vendo aí como a importância do audiovisual para o seu Exato. mercado, né? Como a importância da imagem. Da imagem, de uma maneira geral. Como um todo. Exato. E a importância do audiovisual para isso, porque é a imagem, né? É o que traduz o marketing, é a imagem. O marketing, você constrói uma copy, você constrói um texto narrativo, sim. Mas o que você cria quando você está lendo um texto? Você cria uma imagem na sua cabeça, uma história na sua cabeça, um storytelling na sua cabeça. Que tudo isso tem a ver com o quê? Com a parte de audiovisual, de vídeo, de foto, de criação de enredo, de criação de storytelling e por aí vai. Então, dito isso, veio a pandemia. Gente, eu já falando demais, vocês falam, tá? Não, vocês podem me cortar, pelo amor de Deus, o podcast é de vocês, tá? Olha o momento que você foi decidir abrir a empresa. Aí você falou, né? Você queria um sinal de Deus.
Deus me deu 2. Deu 2. Porque... E outra, querendo ou não, você abriu num momento que ninguém sabia do que ia acontecer, né? Um momento super crítico. E você passou por esse momento. Sim. Porque o marketing digital, querendo ou não, ele não parou. Os eventos presenciais pararam. Como que foi essa fase aí? Eu vou fazer um gancho nisso, porque assim, foi justamente na época que eu conheci o Alê. Sim. Foi quando a pandemia tava pegando fogo. E aí eu cheguei a ver os criativos do Alê. Rodou, inclusive apareceu pra mim uma propaganda falando sobre o PPE. E aí eu vi os comentários, eu vi a galera falando: esse cara tá louco. O que é isso? O mercado... Eu lembro disso. O mercado parou. O mercado parou. O que esse cara tá querendo fazer? Tá vendendo evento... Que jeito? Evento pela internet? Isso não existe. Em que mundo ele vive? Eu lembro disso. E uma das coisas que eu acho muito, muito massa no Alê é que ele foi persistente num momento onde ninguém acreditava no mercado de eventos, onde ninguém queria falar sobre evento. Ele tava lá e ele manteve essa constância. Tipo, cara, ele foi acreditando, ele foi indo um dia depois do outro. Então eu lembro muito disso que, tipo, foi muito legal, assim, a galera comentando e você, cara, não tava nem aí, você continuou batendo o pé, falava os criativos sobre os eventos híbridos, que era possível, que ele tava falando, cara, eu tô rachando de fazer evento híbrido, porque as coisas não podem parar, não pode estar presencial, vou fazer os eventos online, a galera vai continuar fazendo evento. O híbrido, então, era um pouquinho ali presencial, quando liberou um pouquinho a pandemia, um pouquinho online, tudo junto. Não, na verdade, primeiro vieram os eventos online, né? Antes dos eventos online, eu criei a experiência online do evento presencial. O que é isso? Caraca, se no seu evento... na verdade, eu acho que foi... Tipo, eu nunca tinha ouvido falar nisso, a não ser o Alê. Então, é legal ele explicar mesmo, que é um conceito bem específico. A gente entendia no seu evento presencial o que era principal, que marcava essa identidade, essa imagem. Estou falando, marcando muito a palavra imagem, porque depois a gente vai avançar sobre isso. Mas a gente entendia o que era primordial para essa imagem. E às vezes era a pessoa receber um kit em casa de Moleskine e caneta, às vezes era a pessoa receber, não receber em casa, lá no evento, né? Receber a plaquinha com crachá, com kit, né, de Moleskine e caneta, às vezes era um brinde no final. E a gente então passou a criar uma logística, e foi uma logística fuderosa, de fazer tudo isso chegar na casa das pessoas, com uma diferença de 20 minutos de atraso entre uma e outra. Uau. E a gente está falando de São Paulo capital, Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, interior de Goiás. Nossa, um aqui, outro ali. Porque o Brasil é o tamanho da minha barriga, né? Ou seja, mesmo no meio do bicho pegando da pandemia, foi possível ter uma experiência híbrida de presencial, né? Da pessoa sentir ali o tato, né? Eu lembro que a gente fez o chá de bebê da Luísa Vono, que é uma cliente amiga. A gente fez o chá de bebê dela, online. A gente estava num encontro do Mastermind, onde ela participava, e eu era o produtor, online. Eles estavam na sala não, mentira, no escritório, fazendo lá, eles que eu falo, ela e o Léo, que é o marido dela. Estavam participando do Mastermind, cada um no seu quarto, cada um no seu escritório. E na sala, eu já estava malcomunado com o porteiro para subir todo o decoração, comida, bebida, tudo, para um chá de bebê surpresa online. Então tava todo mundo em casa, a gente fez chegar um chá inteiro, com presente, com comida, com bebida, com decoração, com tudo. E aí a gente falou o seguinte assim, Lu, dá uma chegadinha rapidinho na sua sala. Quando ela chegou, cara... Imagina a emoção. Você não tem noção do que é você engravidar. Primeiro a gente não tem noção mesmo, né? Óbvio. Não tem. Não temos. Mas você engravidar e durante uma pandemia... E você não poder encontrar a sua família. É punk. Sim. Então a gente conseguiu levar essa emoção pra Luísa, no caso. E nos eventos a gente começava a entregar os kits antes. E a gente começava também a entregar, a gente fez isso 3 vezes, uma Baby Chandon pra casa das pessoas com uma tacinha, pra elas brindarem ao mesmo tempo no final dos encontros. Porra, isso foi gelada. Isso foi uma coisa maravilhosa, porque começou a gerar um burburinho. E por que eu fiz isso? Eu comecei a... Qual foi o meu raciocínio? O Brasil está olhando por que a Itália estava passando, que era um momento muito difícil, por que a China, os outros países lá do Oriente Médio já passaram, para poder saber como que a gente cuidava da pandemia. Eu falei, cara, por que a medicina faz isso e os eventos não fazem isso? Então eu olhei para trás, não tirei da minha cabeça a eureka. Tudo tem técnica, tudo tem um porquê. Eu olhei para saber o que os outros países que a pandemia já passou, o que o setor de eventos daqueles países estavam fazendo.
E aí eu comecei a trazer isso para o Brasil, fazendo adaptações, logicamente, para cada mercado, cada nicho. E aí depois dessa parte de eventos online, então vieram os eventos híbridos, que foi aquilo que você estava falando. Quando começou a abrir um pouco, tinha a parte presencial e a parte online. E isso permanece até hoje. Óbvio, voltaram absurdamente os eventos presenciais, mas até hoje a gente mantém muitos eventos híbridos, né? Que é o online, até às vezes mais barato, para você alcançar um público muito maior, e o presencial com um custo mais alto por motivos óbvios. E com uma experiência melhor. E com uma experiência muito melhor, principalmente de networking. E aí também a gente começou a olhar para fora e falar, cara, eu falo inglês, francês, português e entendo espanhol e respondo em portunhol. Falei, cara, eu comecei a fazer evento internacional. Foi aí que eu fiz 4 eventos em Dubai, 3 no México, 2 na Espanha, 1 em Bahamas, e foi maravilhoso. Falei, putz, vambora. E aí também tem uma questão de mentalidade, de você não se limitar àquela região onde você fica. Que senão é um comodismo muito grande também, que não é legal. Enfim, e aí, de uma maneira geral, essa foi a história de quando a gente superou a pandemia, e exatamente como o Rafa falou, a gente passou aí por um período martelando muito na cabeça das pessoas, cara, é possível, é possível. Eu lembro que teve uma live que eu precisei mostrar meu extrato bancário, de cliente fazendo pagamento pra mim e eu emitindo nota fiscal. Eu precisei mostrar isso para as pessoas olharem e enxergarem, cara, é possível, eu não tô louco. Acontecendo. Tá acontecendo. Tem oportunidade no mercado. E aí aquela coisa, uma oportunidade no mercado pro produtor e uma oportunidade de mercado também para o audiovisual, o setor de vocês. E querendo ou não, nadou de braçada, porque foi totalmente inovador, né? Não tinha, pelo menos eu não tinha visto. Sim. E aí depois veio muito aí já puxando pro lado de vocês, veio muito a questão das lives, né? Porque o marketing digital, que é o setor onde eu atuo bastante, ele tem muito uma questão de você fazer lives em YouTube, Instagram, enfim, redes sociais de uma maneira geral, para você fazer vendas. Beleza. Só que até então, isso era feito em casa, com o seu computador, ou as pessoas tinham uma evolução um pouco maior, né? Ou uma audiência maior, pagavam para ter uma câmera maior, mas as pessoas mesmo faziam. Elas não contratavam uma empresa para poder fazer isso. E aí quando eu falo uma empresa de audiovisual e uma empresa também de eventos, que as pessoas começaram a transformar as lives em quase um programa. Sim. Com painel atrás. Pô, o Wendel Carvalho faz com plateia. Isso tudo começou na pandemia. Então, quando fala que a pandemia veio para poder acabar com o setor, não. Ela veio para poder acelerar um processo de inovação. Tem o seu lado péssimo da pandemia, da tragédia, Óbvio. do lado ruim, mas tem algumas... Foi disruptivo, né? Foi Trouxe alguns benefícios, por mais que foi assim, uma época devastadora, todo mundo preocupado, com medo. Pessoas, infelizmente, perderam entes queridos, amigos. Mas pro nosso lado profissional, a gente não pode falar que foi ruim, porque de fato não foi. Não. E olha que muito bizarro é que o que eu mais enxergava, até pegando o gancho do que você tinha falado mais cedo, é uma resistência das pessoas para elas olharem pro novo. O que eu mais batia na tecla é, cara, o casamento acabou? Putz, acabou. Ninguém vai casar durante a pandemia fazendo festa. Um batizado acabou, uma despedida de solteiro acabou. Óbvio, um show na rua acabou. Óbvio que acabou. Cara, mas o corporativo não. Pelo contrário. Por quê? Porque o corporativo, ele tá treinado a passar por crises. E a pensar como sair da crise sem diminuir o meu faturamento. E uma das coisas que eu falei o tempo todo, eu falei, gente, tá tudo bem que você queira fazer seu casamento, fazer que eu falo na parte de produção e do audiovisual, de tudo. Mas olha aqui um mercado que você ainda não viu. Por que você não entra nesse mercado? E tem uma resistência absurda disso, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim, de ter paciência com essas pessoas, porque é difícil você mudar hábitos, ter empatia com essas pessoas, mas, se for o caso, dá uns 3 tapas na cara mesmo e falar, cara, você tá perdendo dinheiro, acorda pra vida. Ou então, cara, você não quer? Tá bom, eu tentei, agora vamos então pra quem quer. Entendeu? Então isso é muito bom. Até nessa época, falando que você disse sobre acordar e buscar, ver que tem uma oportunidade ali e que o mercado de casamento ali parou, tava falando até nessa época que vocês se conheceram, Sim. que todo mundo acha que, até o Rafa que fazia casamento saiu da área e não sei o que e voltou. Não, é porque não tinha casamento, não tinha evento nessa modalidade. Então, todo mundo se reinventou. Eu, inclusive,
foi a época que eu falei assim, cara, eu preciso tomar uma atitude. Eu fazia muita festa, muito casamento também. Então eu falei, vou de cabeça pro vídeo, porque até então eu fazia muita foto. Vou de cabeça pro vídeo e buscar o corporativo. Empresa onde a gente consiga fazer de forma isolada, com máscara, com álcool em gel e tudo mais. E fazer o trabalho independente. Tem que colocar a comida na mesa e acabou. Fazer acontecer. As contas não tiraram quarentena, né? Não. Os boletos chegaram do mesmo jeito. Não e de qualquer forma, não existe quem não se reinventou. Sim. Porque às vezes a pessoa não abriu os olhos para outras oportunidades, mas ela se reinventou de um jeito ou de outro, porque tudo mudou. Sim. Nada ficou como era. Então o cara que estava na fotografia e que não se adaptou, ele oficialmente ele faliu, ele saiu do mercado, ele foi para um outro lado, ou ele mudou de mercado ou ele foi retirado do mercado, então não teve muita escolha, né? Então esse processo de adaptação veio para ensinar muita gente mesmo e mostrar pra gente, né, qual que é como que a gente tem que ser flexível, né, aos movimentos do mercado. E aqueles que conseguem enxergar um passo à frente são os caras que, como o Lucas disse, nadam de braçada. Né? Então, se você consegue se antecipar a alguns movimentos, ou você coordenar os movimentos para que lado que o mercado vai, te deixa realmente a um passo à frente. E a gente tem percebido muito isso, né? Que quando a gente se destaca e se coloca como puxando um determinado movimento, muita gente começa a olhar e, a princípio, estranham. Fala, cara, que isso? Pô, não, os caras mudaram, os caras estão em outra onda e tal. E esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é começar a copiar. E o terceiro, gera uma moda. E o terceiro impacto é realmente tipo assim, cara, eu quero vocês, eu quero estar com vocês, eu quero fazer igual, eu quero que vocês venham trabalhar comigo, eu quero... Cara, então a gente tem visto muito esse movimento porque é desafiador, né? Quando você quebra essa... É disruptivo você falar, não, eu vou caminhar pro lado, vou caminhar pra esquerda agora. E aí, pum, dá aquele susto. E aí, se você insiste assim, não, eu vou seguir meu instinto, eu vou seguir o que eu acredito, né? O meu feeling do que eu acredito. Então isso é muito massa, assim, você acreditar e, cara, e vai que vai fundo. Enxergando, né, tendo consciência do que você tá fazendo, né? Então isso é muito legal mesmo. E eu tiro um gancho disso ainda, pensando que nesse negócio que a gente acaba criando uma moda, acaba criando coisas da nossa cabeça ali, a criatividade faz a gente se mover e se reinventar a todo instante. A moda que a gente cria, que alguém pode tentar copiar e fazer, não dá pra pombo acompanhar gavião. Então tem gente que vai conseguir fazer, mas não é tão fácil assim. Então assim, são experiências, você vai somando coisas ali, você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando. E aí quando você tem lá o resultado bonitão, lá lindo, maravilhoso, parece que foi fácil, mas não foi. Então tá ali. Então a tendência das pessoas copiarem só mostra pra gente que a gente tá no caminho certo. E é uma homenagem, né? É uma homenagem. Não é uma cópia, é uma homenagem. Seria legal se desse um crédito, né? Mas tudo bem. Mas independente de qualquer coisa, eu acho muito legal, né? Essa questão da concorrência e da inspiração. Quando é cópia descarada, obviamente não. Mas quando é inspiração, eu acho legal. Porque, na verdade, o que você tá falando cara, eu tô tendo vários minions meus, direto ou indiretamente, que estão... passando a minha mensagem, a minha cultura, a minha imagem, que a gente estava falando, para mais outras pessoas. Então, na verdade, só fortalece meu mercado. Cara, muito louco. Quando eu fazia tráfego lá em 2000... Lá é ótimo, né? Em 2020... Caraca, logo ali. Logo ali, tá? Mas muita coisa aconteceu de lá pra cá, vocês sabem disso. Muita coisa. Eu precisava quase que ensinar pro algoritmo, cara, existe um mercado de eventos, tá? Pode ser que ninguém esteja anunciando, mas existe aqui um mercado de eventos no sentido de produtores de eventos. Hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia eu fico feliz que tenham muitos concorrentes que falam de eventos. Entende? E tudo isso que você falou sobre, caraca, a gente está indo por um caminho, a gente vai mudar um pouquinho aqui, as pessoas percebem, isso passa também por imagem, isso passa pelo marketing, isso passa por como que você vai se posicionar. E o quão importante é uma foto, um vídeo, um storytelling e principalmente um bom norte, que muitas vezes a gente não tem. Né? A gente estava conversando mais cedo sobre alguns posicionamentos que a gente vai tomar na minha empresa e o quanto que ter profissionais como vocês fizeram abrir para uma coisa que estava ali na minha cara o tempo todo. Tava ali, esfregando na minha cara. Oi, e nada. Tava mais na minha cara do que esse microfone. Então, assim, é muito importante isso. E aí eu também queria trazer para a mesa a importância
vamos fazer aqui a fusão, né, de audiovisual com eventos. A importância do audiovisual nos eventos. Que muita gente pensa assim, audiovisual nos eventos é o quê? É um painel de LED, ou então um projetor e tela, um microfone, um fotógrafo e... Acabou. Uma câmera. Você coloca o celular ali, tá tudo certo. Aí eu vou fazer uma pequena introdução, porque pra mim esse papo começa a partir de agora. Oficialmente. Ok, acabamos de começar Acabamos de fazer hoje. nossa introdução. Bem-vindos ao podcast da Cortex. E aí a gente chega no X da questão, né? Esse podcast é um lugar onde a gente vai falar sobre criatividade, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre ideias. Audiovisual. Mas a raiz de tudo é o audiovisual. É a nossa casa, é a nossa praia. E o Ale, ele foi convidado para estar aqui porque ele é um cara que ele entende a importância do audiovisual na produção do evento. Ele entende não só no processo de produção, mas no resultado que o evento gera. Porque os eventos que o Ale gera, que ele produz, não são eventos festivos apenas, não são eventos de comemoração, são eventos que trazem retorno financeiro para quem produz. E demorou um pouco de tempo para eu entender isso. Quando eu via as copies do Ale, via os criativos dele falando mais de não sei quantos milhões gerados para eventos, eu imaginava que, sei lá, ele faz feira, ele faz, sei lá, feira de empresa que vende produto. Não, cara, o Ale, ele produz eventos, imersões, masterminds, workshops, enfim, eventos que os clientes vendem high ticket, então eles vendem muito, eles faturam alto. E para que isso aconteça, para que essa venda aconteça, existe uma série de fatores, existem fatores sensoriais e ambientais ali que são formados para que a pessoa fique suscetível à compra. Então, não é simplesmente você juntar um monte de gente dentro de um auditório e colocar palestras lá e fazer alguma venda, fazer um pitch ali que vai vender uma mentoria ou vender algum programa ali de ensino. Ele realmente produz um evento que é uma experiência. E é muito legal porque quando a gente se inseriu dentro desse mercado através da Cortex, né? A Cortex, ela também tem uma função muito, muito importante dentro dos eventos, porque a gente entendeu que quando a gente apresentava um vídeo ali de encerramento, um Summit Day, a pessoa ficava muito mais suscetível a fazer uma compra, que ela ficava emocionada. Às vezes aquela pessoa que nem tava no ponto certo da compra, quando ela via rodando o vídeo e ela olhava pro lado, ela via a galera chorando, ela olhava no telão e via um depoimento de um aluno que falou, cara, isso mudou minha vida, pô, esse aqui foi um encontro, assim, o dia mais importante da minha vida. Às vezes aquela pessoa que não tava tão suscetível, ela se sensibilizava a ponto de falar, caramba, realmente, né? Ela caía a ficha dela do que estava acontecendo lá. Então, a Cortex, dentro dos eventos, encontrou o seu papel como contribuinte para o resultado final do evento. Porque o evento rodar tudo bonitinho, ser um evento legal, todo mundo sair feliz, não é o bastante pro Ale como resultado. E sim é o quê? É converter em venda, é converter em dinheiro, converter em cash pro cliente dele, que é o cara que que é o dono do evento, né? Que juntou aquela galera ali dentro. Então, a raiz de tudo, né? Eu quis chamar o Ale para bater esse papo, porque eu sei que ele é um cara que entende isso, entende o processo do audiovisual dentro de uma produção do evento, pro resultado do evento, no dia, para efetivação de vendas, para registro histórico, para quando o evento for vendido novamente, no próximo evento. Então, a gente produz ali materiais durante o evento, não só para quem tá lá, mas para quem vai estar no próximo, né? Para quem não foi, pro cara olhar e falar, caraca, eu não fui, eu tinha que ter ido, né? E aí é uma parada que é muito legal que a gente veio construindo, que é o storytelling dos eventos, né? Que é, assim, o cara não adianta também ele fazer um mega evento, encher de gente, uma mega produção, se ele não tiver uma história sendo contada lá dentro. Então, quando a gente desenhou o storytelling do evento, a gente buscou entender o que o expert, né, o que o dono do evento em si precisava para mostrar para a audiência que estava lá, para ela ser valorizada como pessoas que estavam lá, que pagaram o ingresso, mas também para os que não foram, para gerar esse desejo, gerar essa vontade e já preparar o terreno para os próximos eventos. Então, cara, eu achei isso muito legal porque os eventos que a gente faz junto com a Lê ou com outras pessoas, a gente já coloca isso como padrão. Faz parte do evento o audiovisual. Assim como ninguém casa sem ter um fotógrafo,
né? Você deu o exemplo de fotografia, né, de casamentos. Ninguém casa sem ter um fotógrafo. Então, quando a gente produz um evento que vai rolar um pitch, que vai rolar uma venda, o vídeo, o audiovisual, a foto, ela tem que ser muito bem pensada, porque ela pode fazer um evento pequeno virar um eventão, e ela faz um eventão virar tipo um mega evento, virar um show, né? Então isso é muito legal. E tem um outro ponto que a gente tem percebido muito, assim, uma forma também de prestigiar os palestrantes, né? Então, assim, o cara que vai lá para palestrar no evento, vai como um convidado, pô, a gente sempre tem alguns presentinhos, né? A gente faz um GIF pra ele, a gente faz um fotão e já manda direto ali, o cara desce do palco, a gente já manda no airdrop dele ali o GIF, já manda a foto. Por quê? Porque o cara vai chegar, ele vai postar na rede social dele. E aí a gente consegue ver como uma teia, né? O negócio se amplia, porque eu tenho o dono do evento, que tá sendo o anfitrião ali, né? O host do evento. E aí eu tenho o palestrante que também tá falando pro público dele sobre o evento que ele tava lá. Então a gente começa a ver que uma teia, assim, vai sendo formada, né? E pô, é muito legal que a Cortex pegou esse feeling, né? De como fazer esse processo, de como conquistar o cliente que tá ali dentro do evento, como entregar esses presentinhos, porque do nosso lado também são futuros clientes, né? Então, num podcast anterior a gente falou sobre over delivery, sobre como encantar cliente e tal. E isso também caminha nessa direção. Pô, eu tô fazendo uma parte do evento que é o quê? O cara tá divulgando no perfil dele, que tem ali milhares de seguidores, ele tá divulgando esse evento, mas ele também tá divulgando meu trabalho, ele também tá postando meu material. Até que a gente fez aquele esqueminha de mandar o material que é pra ele postar e mandar junto ali o arroba. Né? Uma fotinha preta escrita arroba Cortex Media, que se ele quiser marcar, ele marca. Nota 10, ganhamos ali um post e tal, alcançamos mais pessoas. O famoso não a gente já tem, né? Não, a gente já tem. Exatamente. E falando sobre, só contextualizando, né? O que são as vendas dentro do evento, pra galera que tá assistindo. Quando a gente fala de venda, normalmente essas pessoas do marketing digital, eles ensinam, são professores, né? Dentro do marketing digital ali online, e eles vendem mentoria, vendem ali um grupo mais restrito, que vai ter conteúdo ali mais aquecido, conteúdo mais ouro mesmo, e é isso que eles vendem nos eventos. Então, é a experiência que faz a pessoa, ela vai até lá conhecer também como influenciador, ou tem a pessoa como um ídolo ali, uma pessoa que gosta muito, vai no evento dela, e lá o estrategista, ou melhor, o especialista, ele vende um grupo mais separado ou o próximo evento. E aí tem as estratégias de marketing. Né? Ou os dois. Então, assim, é isso que é vendido ali. E quando o Rafa fala sobre o que a Cortex faz, é genial ver que também o Ale reconhece isso hoje, a Cortex, como uma ferramenta muito positiva para a conversão dessa venda. E isso por dois motivos, né? Primeiro, que o que a gente gera? Marketing, que é a teia. Perfeito. Vai ampliando. E segundo, não é só aquela imagem bonita de cada um e tudo mais. A gente tenta colocar, a gente falou muito no outro episódio sobre o nosso propósito, sobre pessoas. A gente tenta colocar ali para a pessoa um sentimento mesmo. Então, até na escolha da trilha que vai para o CMD, a gente tenta atribuir ao feeling que a gente teve do evento. Então, qual que é o público, né? Qual que é o público. Então, se a gente está falando de um público mais jovem, igual a escola, que é tiro, porrada e bomba, e a gente pode explorar tudo, que a gente gosta também muito dessa linguagem, né? É muito bom ver quando a gente joga lá no telão como que casa, como que fecha com o que tá acontecendo. Isso é muito massa isso, Ale, porque a gente teve uma experiência esse final de semana que foi bem diferente, né? Num polo nós temos Anti-Escola, Iagor, são clientes que é tiro, porrada e bomba, é um estilo totalmente diferente, né? O Iagor, a gente botou a Lamborghini dele lá e foi uma loucura, e câmera girando e tal. Esse final de semana nós fizemos o evento da doutora Gisela Savioli, que foi muito diferente, assim, tipo, pra gente, que era um público 50+. Então a gente teve que ter uma sensibilidade ali. Por quê? Porque não ia combinar as imagens girando e explodindo na tela. Eles não iam gostar. Eles não iam gostar, não ia conectar com eles. Então, desde a escolha da trilha, a gente buscou algo um pouco mais épico. A legenda um pouquinho maior. Um pouquinho maior, sabe? Tipo, então, uma adaptação pro público que tava lá. E eu confesso que eu fiquei até um pouco receoso, né? Porque a gente não tinha ainda trabalhado com um público mais velho, um pessoal que não tá acostumado com essa pegada mais explosiva nossa, né, de Cortex, de repente eles não entender qual era a jogada ali, o vídeo acabou de ser gravado e sair ali na hora, e foi muito massa porque
quando terminou de reproduzir, uma das sócias lá, ela tava debulhando em lágrimas, né? Depois que rodou o vídeo. E foi muito legal, porque foi um Summy Day, que essa parte acho que a gente nem chegou a contar pra você. O evento começou 10 horas da manhã, tipo, 10 horas começou a primeira palestra, e o Summy Day foi reproduzido meio-dia. Nossa. Então foi tipo assim, você imagina só a loucura, né? Eu gravando, o Lucas editando. O Rafael Esse parecia um sorriso é de Tais nervoso. Esse sorriso é de nervoso, hein? Não, a parte do nervosismo tudo bem, né? Mas a experiência fala mais alto. Você já prepara a trilha, já deixei tudo pronto. A gente já sabia o que a gente ia fazer, né? Mas o Rafael, igual um Tais Mania, ele pegou a câmera e ele saiu e ele nem... Era um rec contínuo, a gente falou. Deu rec, saiu... Plá, gravando. E, cara, foi sensacional, porque ele gravou, tipo... O que a gente faz num dia inteiro de evento ali, ele gravou em meia hora. Foi assim, right to Eu cheguei com o right. cartão, o cartão, próximo, você sai correndo de novo. E eu fazendo backup e editando, maluquice. Foi sensacional. Mas foi uma energia muito lindo massa. isso, né? Porque quando vocês fazem toda a base, obrigado, um leve acidente. Quando vocês fazem uma cobertura de um evento, eu concordo com tudo que você falou e eu acrescento. Por quê? Primeiro ponto. A gente tem ali uma geração de imagem pro anfitrião do evento. E quando eu falo geração de imagem, significa, cara, você está gerando conteúdo em um evento desses a perder de vista. Porque muitas das vezes vocês, né, na contratação, quando a gente contrata a íntegra. Então ele pode pegar essa íntegra e vender, ou seja, mais uma oportunidade de negócio que nem está ali posto. Ele pode pegar essa íntegra e fazer 1 milhão de nuggets. Nuggets, para quem não sabe, são recortes de um vídeo maior. Você dá a oportunidade dos participantes que estão ali serem fotografados, porque, putz, eles se arrumaram. Quem não quer uma fotinha? Eles pegaram um avião, um Uber, um táxi, botaram uma make na cara, né? Quem usa Às vezes maquiagem ou não estão ganhando um cachê. Não, eu não tô nem falando Os participantes. Não, tô falando dos participantes. Os participantes, não tô falando dos convidados, não. Convidados pro palco, não. Tô falando dos participantes. É que é um perigo, né? Infelizmente a gente tem eventos... Ou melhor, felizmente a gente tem eventos grandes, mas infelizmente a gente não consegue fazer para todo mundo. E não é nem só isso. Muitas vezes as fotos a gente manda pro cliente e o cliente não repassa pros participantes. Tá tudo bem, mas tá ali. Acontece. Só de você ter a possibilidade de você fazer uma foto, você fala, cacete. Ou aquela ceninha que bonito. apareceu no Summy Day lá no telão, assim. É isso. A pessoa olha, ela fica, caraca, olha isso. Nunca tinha se visto, né? Num vídeo profissional ali, de repente. Ou um depoimento marcante, que tem muito depoimento marcante, né? De histórias assim que a pessoa muda histórias de transformação mesmo. Transformação. E aí, assim, você tem tanto material que você gera pro anfitrião, pros palestrantes, que foi uma coisa que você falou, pros participantes. E você também atua muito numa área de conversão mesmo, né? Porque durante o evento a gente cria situações para aumentar a experiência. Eu falo sempre que um evento é igual a um show. Você nunca vai ver, vamos pegar aqui de novo Ivete Sangalo, você nunca vai ver Ivete Sangalo cantando Arerê do início ao fim, no sentido de música porrada. Ela não vai fazer isso. Tem ritmo, né? Ela vai precisar em algum momento dar uma baixada de bola, porque senão ninguém aguenta, nem ela, nem a plateia, beleza? Beleza. É igual num evento corporativo, que vai ter um pitch. Você vai ter momentos que a gente chama de picos e de fossos. E o papel da produção de eventos é você aumentar a quantidade de picos e diminuir, é igual um eletrocardiograma. Ele sobe, ele vai descer. O nosso papel é, através da experiência, fazer com que ele não desça muito, que ele suba logo. E então ele vai fazendo uma crescente. E aí, quando tiver no auge, o que vai acontecer? Pitch. Aí depois, a função de um semi-day, na minha visão, é o repeat inconsciente e emocional. Porque a galera que comprou ali, beleza, ela comprou, lindo e belo, tá. Só que ainda tem aquele resquício, e muitas das vezes entra o semi-day e logo depois é um coquetel, um happy hour, não por acaso, porque tudo é pensado estrategicamente. Para quê? Para que o time comercial aborde essa galera depois de estarem se debulhando em lágrimas, repassando emocionalmente tudo aquilo que eles vivenciaram ali. Não deixar esfriar, né, a experiência. Não deixar esfriar, porque muitas das vezes, cara, você vive muita coisa. E aí você se esquece de que aquilo você viu naquele mesmo dia. Que é um exemplo louco. A gente acabou de entregar agora o evento da Duda, que vocês estavam lá também com a gente. E que
pelo fato da montagem ser na madrugada, a entrada da Duda, que foi emocionante pra caramba, a galera levantou, aplaudiu de pé, ela se emocionou, ela falou, cara, eu nunca imaginei, com 26 anos, tá com essa plateia que estavam idolatrando ela. E eu falei, gente, isso foi hoje, cara. Porque é muita coisa que você vive. Os eventos eu sinto que a gente fica em momentos fora do tempo, né? O tempo gira numa outra... É uma bolha. Uma outra velocidade, é uma bolha. Você vive numa bolha mesmo, é muito louco. Tanto que uma coisa que eu conversei com a Cris, né, da sua equipe, um tempo atrás, ela mora aqui em São Paulo e a maioria dos eventos realmente... Aqui em São Paulo não, a gente tá no Rio. Mora em São Paulo e grande parte dos eventos são em São Paulo. E ela fala que ela não volta pra casa nos eventos, então ela não volta pra dormir em casa, ela dorme no hotel, fica no hotel porque é uma imersão pra nós também. Sim. Pra gente que tá vivendo o evento. Então a gente também fica em hotel, a gente também vive essa experiência de acordar e já tá ali no outro dia, porque é um negócio surreal. E, sendo bem sincero, tem que amar muito, né? Você tem que gostar. Eu, particularmente, tenho essa pira que o Ale falou da adrenalina. Então, quando eu comecei com eventos, que era realmente o casamento, que foi a minha escola de tudo, né? De tudo que eu fiz a minha escola, é o casamento. A adrenalina do casamento, de ser algo único, de ser uma parada que vai acontecer ali que eu não posso perder e que todo mundo tá girando todas as expectativas em torno disso. Aquele friozinho na barriga é algo que me viciou, uma adrenalina que me viciou. E aí, quando a gente entrou realmente no mercado de eventos, de marketing e eventos com Summy Day, que você tem 1 hora para reproduzir um vídeo que foi gravado no mesmo dia, e o cara tá palestrando, na hora que ele descer, você já tem que mandar o vídeo dele ali no celular. Essa adrenalina, essa entrega imediata, essa resposta que você faz a foto e daqui a pouco já tá na internet, você vê lá os comentários começando a bombar. É um estímulo, assim, tipo de serotonina no nosso cérebro, assim, que você fala, caraca... Você fica viciado no negócio e, você chega no dia à noite, na hora que você dorme, você fica até com um zumbido na orelha, assim, porque parece que fica um eco. Você fica assim... Zzz, porque foi tanta informação, tantos estímulos que aconteceram lá e que é muito louco, né? Então, não é pra qualquer um, isso é um fato. Não é pra qualquer um. Por um lado, eu penso, cara, não é pra qualquer um, que bom. Porque... Por isso que a gente tá fazendo um trabalho bem feito, né? Porque a gente é pra isso, né? Essa é a nossa praia, né? Então... Tá na veia, tá na nossa veia. É da nossa construção, do nosso DNA, esse sentimento, né? Essa energia de estar de imersão no negócio, né? Sim. E eu tenho alunos que falam, não, cara, meu negócio é fotografar gestantes. E tudo bem, porque o cara gosta de estar dentro do estúdio, e tá numa luz controlada. Nem gosta de fotografar pessoas, gosta de fotografar produtos. Produtos, comidas, e tudo bem. E ótimo, faz bem e ótimo. Tem mercado, né? E olha que louco, né? A gente tá falando muito e a gente tá até esquecendo de alguns pontos que são cruciais, por exemplo. E aí também tem o papel do produtor de fazer essa leitura que a gente tava falando mais cedo, né? De entender quem é o cliente, né? Quando você já conhece o cliente, tudo bem, mas quando você não conhece ainda, você que eu falo do audiovisual, entender quem é o cliente final e passar esse pré-briefing para vocês, para que vocês cheguem no dia do evento já... Ok, já sei mais ou menos como eles funcionam. Por exemplo, já começa a botar na sua cabeça o seguinte: caraca, que tipo de música mais ou menos ele vai querer, se pode ser uma edição mais explosiva, se vai ser uma edição mais lenta, mais emotiva, menos emotiva. E aí, então, você já aborda esse cliente final para entender qual é a pegada dele, etc., meio que só para reconfirmar aquilo que já foi passado e, obviamente, aprofundar algumas outras coisas. E isso é bom porque passa uma segurança brutal para o cliente final. E outras coisas que a gente não falou quando, por exemplo, eu viro para você e falo o seguinte: Rafa, Luquinha, será que rola de soltar aquelas fotos quase que em tempo real? Temos, pagando bem que mal tem. É isso. Né? Mas é isso, tem essa possibilidade porque tem alguns poucos clientes que fazem tem esse desejo que a gente consegue pescar pelo lado da produção de entregar esse over-delivery e fazer uso disso, que tem muitos clientes que não fazem uso disso, que eu acho absurdo, mas tudo bem, que se eu faço uma foto e essa foto está praticamente em tempo real no grupo do time do cliente e o time do cliente passa para os participantes. Detalhe, editada, bem feitinha, padrão, não bonita, é tipo... Sim, foto de fotógrafo. Foto não é profissional. Foto, não é foto profissional. Quando eu falo de fotógrafo profissional. E outra coisa também, quando veio uma demanda que eu joguei para vocês, eu falei o seguinte: Rafa, então, a gente que volta ao que a gente tava falando, querendo transmitir isso
pro YouTube ou pro Zoom. E aí, então a gente volta a falar que os eventos híbridos que surgiram em um momento difícil, eles não pararam. E o quanto que a gente consegue incrementar isso e falar, cara, se eu consigo transmitir pro YouTube e pro Zoom ou para qualquer outra plataforma, cara, e se eu colocar o rosto, a imagem daquela pessoa que está levantando a mão para fazer uma pergunta direto no painel? E aí vem, então, aquilo que a gente estava falando mais cedo, que é a pessoa se olhar e se reconhecer. A exceção de um evento que falou, não quero aparecer no painel. Mas sempre tem aquele 1%. Paciência. Imagina, você tá num evento com possivelmente ou um fã, um ídolo, desculpa, seu, ou alguém que de alguma forma contribui para sua jornada profissional. Você levanta a mão e pum, tem uma câmera móvel que funciona por Bluetooth, acredito eu, que tá na tua cara e a tua cara tá no painel. Tá todo mundo te vendo. Isso é uma forma também de dar luz, colocar luz a pessoas que até então não são desconhecidas, mas são mais desconhecidas do que aquela que está no palco. E também, por exemplo, você está falando de um evento de 400, 500 mil pessoas e você tem um flip chart que a pessoa escreve e quem está lá no fundo pagou o mesmo valor do ingresso que quem está lá na frente. Não vai conseguir ver nada. E aí você tem um papel muito grande do audiovisual de dar acessibilidade. Que é quando você mete uma câmera ali na cara do flip chart e essa imagem é passada para o painel, porra, a pessoa que está lá atrás, ela não vai pedir o reembolso. Ela vai ver perfeitamente. Ela vai ver perfeitamente, ela vai se sentir prestigiada porque é uma questão de acessibilidade. Exatamente, essa é a palavra que estava na mente. E ela, na hora do pitch de vendas, ela vai estar pau a pau com aquela pessoa que estava lá na frente. Porque era uma dor muito grande de clientes meus falavam, poxa, mas o meu evento é para 200 pessoas, o meu evento é para tantas pessoas. Tá, eu coloco um puta painel de LED, tudo bem. Só que na hora do pitch, 90% deles usam flip chart. E aí? Aí eu pesquei isso em um evento que eu falei, cara, a pessoa de lá de trás levantou para poder chegar mais perto. Aí eu falei, aí tem buraco para melhora. Aí eu cheguei, inclusive isso foi no México. Foi no México? Não, mentira, foi em Madrid. No México vocês estavam comigo. Foi em Madrid que eu chamei você, só que estava muito em cima da hora, você não podia. Então, eu percebi que uma pessoa levantou e foi pela lateral para poder ler o que estava escrito no flip chart. Aí eu falei, cara, aí tem pedal para uma melhora. Das duas, uma. Ou eu pego aquele flip chart digital que escreve e passa e automaticamente ele está linkado no painel, só que custa mais caro. E também é difícil de operar. E é difícil de operar, etc. Ou então eu falei, putz, vamos chegar aqui uma solução? Pô, tem essa possibilidade de jogar pro painel, porque é a mesma estrutura que eu jogo pro Zoom, pro YouTube, seja lá pro que for, eu jogo pro painel. E aí vem uma melhora constante, e aí que tá a importância de estar muito alinhado, afinado, falando a mesma linguagem, a equipe de audiovisual com a produção do evento, que é, cara, o que é melhor pra gente fazer? A gente pega um painel central, afasta e coloca outros dois laterais, para poder essa imagem estar transmitida para lá, ou não. Existe uma pré-setagem do painel, foi como a gente fez agora lá no evento da Duda, existe uma pré-setagem que você pode botar um painelzaço inteiriço, e aí a gente faz um recorte na pré-setagem no Resolume, para poder transmitir essa imagem para essas duas laterais de um mesmo painel, e o meio fica com outra imagem. Então é muito importante, né, ter essa conversa, essa mesma linguagem. E aí, pegando esse gancho também, o como é que é importante não só a equipe de áudio e vídeo, no caso de foto e vídeo, vamos dizer assim, tá alinhado com a produção, no caso a gente, como também é nosso papel produção fazer vocês, foto e vídeo, estarem alinhados com o pessoal de áudio e vídeo, a técnica de painel, de som, microfone e etc. De luz, que é uma coisa que a gente estava falando agora, que também é ponto de melhora, de uma coisa básica, que é aonde eu posiciono a House Mix. Uma coisa que eu tenho batido muito assim nessa tecla nos últimos eventos é que são empresas diferentes até o evento começar. Quando o evento começa, é uma empresa só, é uma equipe só, é todo mundo trabalhando em prol de um resultado, trabalhando em prol do cliente. Então foi até um formato que a gente imaginou juntos ali, que aliviaria vários problemas, era da house de som e operação de telão ficar junto com a nossa house. Então a galera que está transmitindo pro telão está mandando um sinal pro telão. A galera do telão tem que mandar o sinal para nossa mesa com os slides. Então, cara, é uma coisa integrada, é uma equipe só, né? Então é muito legal quando a gente tá com profissionais que entendem que, cara,
no evento é uma equipe só. Não existe essa de, é uma empresa, é outra e tal. E é Mesmo melhor isso do que ficar uma lá na ponta do evento e a outra em outro canto e estica cabo e fica impossível de fazer. E tudo é resolvido como? Com uma reunião, um bate-papo, é a coisa mais fácil. Então é muito legal assim, a gente entender que dentro do evento são várias pecinhas assim formando um quebra-cabeça gigante que tá todo mundo em prol de uma coisa só. E eu achei muito legal o que você falou, Ale, sobre essa percepção de melhoria constante, né? De que em cada evento a gente entende um gap ali que pode ser corrigido, um buraco ali para corrigir realmente. E da nossa parte também a gente conseguiu entender o quê? Tiveram alguns eventos que a gente produziu muito conteúdo, muito material que não foi usado. E aí no outro a gente começou a falar, cara, peraí, vamos produzir somente o que vai ser usado, só o que o cliente tem usado. Então, alguns insights assim que a gente conseguiu pegar em alguns eventos. Produção de fotos do palestrante 80% vertical. Por quê? Porque o cara vai usar isso nos stories. Ele não vai fazer um quadro com aquilo, ele não vai fazer um porta-retrato. Então é foto para story, o cara ele quer, e ainda a gente deixa uma beirinha em cima, né, um espaço de respiro em cima da cabeça para o cara escrever, porque ele usa esse material para escrever os insights, para escrever uma aula, um conteúdo ali que ele vai colocar no story. Então são percepções de entender o quê? Não é só o que o fotógrafo gosta de fazer, mas é o que o cliente espera, o que ele vai usar esse material, né? Então a gente monta o Summy Day, a gente reproduz o Summy Day no telão, lindo, para todo mundo ter aquela experiência horizontal. Dali a pouco a gente já vai soltar o material na vertical. Por quê? Porque ele vai soltar no Reels, né? A linguagem do Reels. Por mais que às vezes dói um pouquinho, né, Lucas? A gente pegar um puta de um vídeo lindo ali na horizontal. De 3, 4 minutos. 3, 4 minutos e transformar ele num vídeo de 1, 2 minutos ali pra vertical. Mas é a linguagem que pede, né? Então a gente ter que se adaptar ao que pede o momento, ao que pede o que pede o evento, né? A demanda que o cliente pede, né? E eu aprendi muito isso no primeiro evento que a gente fez juntos, foi o do Hugo e do Gobi, o ano passado, que foi realmente isso. Eu fiz o evento, fizemos as fotos e eles ficaram tipo por uns 6 meses usando muito as fotos. Usam até hoje, inclusive. Usam até hoje, inclusive. Então eu entendi, eu falei, cara, que legal. Eu não tô fotografando apenas como registros documentais do que aconteceu. Não, eu tô gerando conteúdo, tô gerando material que ele vai abrir uma caixinha de pergunta. Então, pô, eu já faço a foto vertical, já deixo o espacinho ali pra ele colocar a caixinha, né? Então isso é muito massa, né? O conteúdo que a gente gera de GIF, a gente já manda o GIF sem áudio. Por quê? Porque o cara pode colocar um áudio dele narrado, ele pode colocar uma música em cima ali, uma trend, ele pode colocar um texto ali, numa legenda. Então, essa percepção de entender e conhecer quem é o nosso cliente, né? O que ele vai fazer com o material, para que serve aquilo, é fundamental para que a entrega seja relevante, para que a gente seja um fornecedor indispensável no evento, né? Porque a partir do momento que a gente olhar para o nosso trabalho e ninguém estiver usando mais aquilo, é irrelevante. E ainda acompanhando essa linha de raciocínio, né? A gente conversou mais cedo sobre isso, de alguns clientes que não usam o material de audiovisual e que às vezes nem contratam equipe, né? Fazem eventos grandes, fazem produções muito boas até de eventos e que não usam audiovisual. E por algum tempo eles tiveram muita resistência em não ter... não, a gente não faz audiovisual porque a gente não usa, porque a gente não posta, porque não serve pra nada. E um movimento natural do mercado foi mostrando a eles uma dificuldade de vender os eventos. Os ingressos, né? Os ingressos, eles começou a chegar perto dos eventos e apanha para vender o ingresso e um público menor. Então a gente entende que, cara, tem sim o papel de ajudar a venda do evento. E principalmente de uma das coisas que para mim é a grande sacada de fazer um evento presencial é a demonstração de autoridade. Porque você ser uma pessoa no digital que grava o story, que se mostra ali todos os dias, mostra a sua rotina, é uma coisa. Agora você subir num palco, você mobilizar pessoas ali, 100, 200, 300, 400, 500 pessoas que vão sair de suas casas e vão até um espaço para ver você, para sentar numa plateia, cara, a autoridade que isso gera é algo fora do sério, né? Você falou o evento da Duda, a galera saiu correndo que nem umas loucas, assim, pra ver a Duda. A gente foi quase pisoteado. A Amanda contou que foram quase pisoteados, assim, pras meninas que queriam... Astro do rock, né? Astro do rock, eles queriam muito ver a Duda e... tem um bastidor, desculpa te cortar, que tinha uma das palestrantes, a Malu Perini, que eu precisei sair com ela por trás, vocês não souberam disso, vocês não souberam isso ainda, é inédito pra vocês. Eu precisei sair com ela por trás, pela cozinha, a gente foi no Hyatt, né? A gente saiu
por o Hyatt, a frente tá aqui, a gente saiu pelas costas dele, a gente precisou dar a volta a pé, e quando a gente chegou na porta do Hyatt, onde tava o carro, pra eles pegarem, tinha gente desesperada saindo correndo atrás deles. Da Malu? Da Malu e do Bruno. O Bruno também tava lá. Eles também são, né, Sim, pontos mas, fora da curva. mas isso não era só com eles, era com a Isa, era com a era com a Astrid, era com todo mundo, era com a Duda, era com todo mundo que tava lá. Porque as pessoas sentem sede desse convívio, dessa troca, Sim. né? E o evento ele entra muito nesse papel, e o que você falou é muito correto. O evento não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o cliente e principalmente o participante que está ali. Uma das coisas que eu falo muito é que se o evento, o cliente gosta, eu falo que a gente tem 2 clientes. O cliente que nos contratou e que nos está pagando e o participante. Porque se o cliente que nos contratou que nos está pagando, ele gosta muito, mas o participante não, o participante convence ao cliente que foi uma merda. Uhum. O contrário também é verdadeiro. Se o cliente que nos pagou odeia o evento, mas os participantes adoram, eles também convencem que o evento foi maravilhoso. Entende? E sobre isso que você falou, Rafa, eu concordo plenamente, porque tem muita gente no mercado do marketing digital, mas pouca gente que tem peito, coragem de, fazer um evento, porque, óbvio, te dá retorno financeiro? É óbvio que te dá retorno financeiro. Você sabendo fazer bem feito, sabendo contratar produtores, fornecedores, audiovisual, gerador, enfim, tudo que tiver que ser contratado direitinho, óbvio que te dá dinheiro, mas dá trabalho. E te bota em conflito, tipo E assim, te bota caraca, em e se não der confronto. ninguém? De confronto, exatamente. Com E se você não der mesmo e ninguém? com o público. Se não der ninguém, e se der gente e eu travar em cima do palco? Exato. Isso que eu ia falar. Porque não basta você ser bom. Você tem que ser bom, você tem que saber não travar no palco, e você tem que saber conduzir um evento para que conecte, para que mantenha a galera aquecida. Porque o que é mais chato, e é uma das coisas que eu também, com a experiência, a gente vai recomendando para os clientes, não dê palco para patrocinador sozinho. Nossa, Leitão, você está falando que não patrocínio, você está falando que não pode dar de contrapartida o palco? Não recomendo. Se der, coloque em uma mesa redonda, aonde não vai estar sozinho. Porque se ele estiver sozinho, a plateia vai saber, vai querer me vender. E quando a venda é muito escrachada, o público vai embora. Sim. Vai embora no sentido, vai embora da sala, para tomar um cafezinho, para dar uma olhada no Instagram, responder uma mensagem. Sabe que não vai entregar conteúdo, não vai entregar nada. Conteúdo, vai entregar uma venda. Então, tudo isso também faz parte de a gente orientar, a gente produção orientar o cliente para aquilo que ele deve e aquilo que ele não deve fazer. Como, por exemplo, uma das coisas que a gente faz que é crucial é quantos dias você vai fazer de evento? E a resposta é, o que você vai vender no seu evento? Qual é a transformação que você vai querer gerar no evento? Porque se você vai vender um ticket de 5, 10k, talvez um dia funcione. Se você vai vender um ticket de 30k, um dia só é pouco tempo para você convencer uma pessoa a abrir a carteira de 30k. Isso faz parte do nosso papel, produção, de ensinar pro cliente todo esse movimento que o evento ele traz. De imersão, de experiência. Por isso que eu falo que assim, a ideia a fórmula que você criou para os eventos é muito legal e é nova. E a galera que já estava fazendo muito dinheiro no digital, com lançamentos e lançamentos tradicionais, elas começaram a entender e enxergar que sair um pouco do digital, da bolha do digital, né, como a gente está falando, e ir para o presencial, ela conseguiria ter um retorno ainda maior, né? Inclusive a gente falou muito sobre isso hoje, né, sobre as porcentagens de retorno que tem um evento presencial comparado a um evento online, um lançamento tradicional online, né? Então é um formato que você dá um termômetro do evento, né? Os momentos em que esquenta, os momentos em que esfria, essa condução é uma fórmula, né? Você diria que é uma fórmula isso? Na verdade, o que acontece? Eu enxergo de alguns pilares. Primeiro, tem clientes que têm muitos alunos e que quando abre um evento presencial não vem público, significa que esse cliente não aquece a galera que já comprou, e aí, ao meu ver, é muito errado e muito ruim, porque o seu custo de aquisição para o cliente já foi pago. Você já tem aquele cliente. Então, a chance dele fazer uma recompra de você é muito maior. Então, nesse sentido, se você... Vamos lá, eu vendi para você o PPE. Se eu não cuido de você durante a sua jornada no PPE, as chances são que se eu fizer um evento presencial, você não vai.
Primeira coisa. Segunda coisa, beleza. Você tem ali um público. Quando você está num evento presencial, todo mundo que está no marketing digital sabe o que é gatilho mental. São técnicas para você... Persuasão, para você aumentar o seu retorno, a sua conversão. Quando você está num evento presencial, cara, ali é o momento para você utilizar todas as... É o único... O evento, ele é um gatilho mental. Ele é o único gatilho mental que você consegue colocar e ativar todos os outros. Então, o melhor gatilho mental de todos. E aí, uma das coisas que eu passo a ensinar muito para o cliente e para o potencial cliente é o seguinte: se você tem uma audiência online e você ainda não faz um evento presencial, você está deixando muito dinheiro na mesa. Sabe por quê? Porque o próximo caminho é você fazer um evento online. Porque se você vai vender para essa audiência que você já tem online, se você faz um evento presencial, você vai vender um produto com um ticket mais alto do que você já vendeu, ou seja, um high ticket, a sua porcentagem de conversão é de 18% a 21%. Agora, se você já tem uma mentoria, se você já tem um encontro de high ticket, se você faz um evento para renovar esse curso, esse encontro, essa mentoria, a sua taxa de conversão é de 82%. Aí eu comparo. Quanto que você investe para fazer... Quanto você investe em tráfego para fazer um lançamento online? Para você ganhar 100 mil reais, 7 dígitos, 8 dígitos. Quanto você tem que investir disso? E quanto tempo isso leva de você aquecer, de você desaquecer, de você usar 1 milhão de CPLs para você conseguir alcançar aquela conversão? E você vai vender o quê? No máximo, vamos lá, 15 mil reais online. Mais do que isso é bem mais difícil. Bem né? difícil, né? Hoje em dia. Agora, quando você faz um evento presencial, você tem um investimento menor muito menor em tráfego, até porque você já tem aquela comunidade, você já tem aquele aluno, você já tem aquelas pessoas que fazem parte da sua base. E que às vezes elas querem estar lá presencial, elas querem querem estar te lá ver, presencialmente, elas querem te se ver. ver uns aos outros, né? Networking. E aí quando você pega toda essa sua base que você já tem, que você pagou por ela nos outros lançamentos. Já são seus leads. Já são seus leads. Quando você pega aquela base de leads e aquela base de assinantes que você já tem, de compradores que você já tem, de clientes que você já tem, você junta tudo isso, fala o seguinte: olha, eu vou fazer um evento presencial, bora? E a galera fala, bora? As chances são que você vai faturar muito mais lucro, você vai ter muito mais lucro fazendo um evento presencial e fazendo um pitch de vendas lá, do que você fazendo um lançamento. No lançamento a gente fala muito sobre faturamento. Uma das coisas que eu falo muito quando você produz eventos é falar sobre lucro. É o que vai pro bolso. É o que vai pro bolso. Ou para sua empresa, ou pro bolso do seu bolso pessoa física. Porque no lançamento, cara, fiz 7 em 7, que é R$1 milhão, pelo menos, em 7 dias. Beleza, quanto que você investiu? Putz, investiu 800 mil. Em tráfego, em remarketing, em time, seja lá o que for. E aí você bota o imposto. Aí você coloca o imposto em cima, você coloca a taxa de gateway de pagamento. E aí quando você pega um evento, cara, a não ser eventos mega, muito dificilmente você vai gastar mais do que 200 mil. E é previsível, né? São custos totalmente previsíveis que dá pra você pôr um topo ali tranquilamente. Exato. E você pode escolher. Cara, eu sou um produtor de eventos, a minha empresa produz eventos, eu não cobro barato, mas cara, os meus alunos, por exemplo, cobram mais barato do que eu. E eu não tenho problema nenhum de falar, putz, você não tem dinheiro pra poder me pagar? Tá tudo bem, você quer que eu indique um aluno meu pra você? E eu indico, tá tudo ótimo. E aí, o que acontece? Muito dificilmente você vai gastar mais do que 300, 400 mil reais em um evento presencial. E aí você faz a conta, um evento de 400 mil reais de custo, tá? Aí você pega 1.000 pessoas nesse evento, 500 pessoas, e você vende um ticket de 30 mil reais. Aí você pega isso e coloca 20%, que é a média de conversão, 18% a 21%. Coloca 20% para efeito de conta. Aí você pega 20% de 500 pessoas, quanto é que dá você aqui na matemática? Meu Deus do céu. Então vamos fazer aqui para a gente poder dar esse tipo de número. Eu você tava fazendo a conta 500 pessoas vezes 20%, são 100 pessoas. Você vai fazer um pitch de 30 mil reais, só aí você já tem 3 milhões. E isso não é história de vendedor, porque nós já vimos e presenciamos esse tipo de venda. E detalhe, não precisa falar o nome de quem era a pessoa, mas sim, a gente viu isso e quase perto, né? E quase que a gente cai e compra também. Quase que a gente compra, porque o pitch é bom, né? É isso. É bom. Então assim, se você é bom de fazer pitch online, por que você não vai ser bom de fazer pitch presencial? E abro outro parênteses aqui.
Tá vendo como que não é só entender de fornecedor, de coffee break, de estrutura. De logística. Isso daqui é estratégia. Estratégia. O Ale entende perfeitamente o que o cliente dele faz. Então, consegue entregar ali. Por isso que, assim, o que eu acho mais legal desse papo é mostrar para as pessoas que acham que é fácil, que é simples entrar no mercado, seja no audiovisual ou seja na produção de evento, mostrar que o buraco é mais embaixo. Que existe estratégia por trás, existe um pensamento analítico da situação, existe um pensamento de final do trilho, né, de entender o porquê estamos fazendo isso. Que cada foto, cada imagem, cada estrutura do evento, cada ponto do cronograma do evento ele é medido milimetricamente para um objetivo final, que é a conversão, né? Então, quando a gente fala de eventos de marketing voltado para profissionais de marketing digital, eventos de imersões e, enfim, cursos, mentorias, o objetivo final é o faturamento para as empresas, né? Então, realmente, não é tão simples quanto parece, é algo que exige, sim, um feeling muito grande, um estudo muito grande e que você tem feito um trabalho muito, muito massa. Eu lembro que de alguns clientes que eu já vi, clientes grandes assim, em tamanho, né? Pessoas que têm uma audiência gigante, de chegar na hora do evento e tremer na base. Falar, cara, meu Deus, eu já ouvi falar, inclusive assim, eu não subo no palco se o Ale não estiver comigo. Sim. Porque é uma segurança que você passa de que tudo vai dar certo, de que vai correr tudo bem, né? Seja pelos profissionais, seja pela quantidade de incêndio que tem que ser apagado ali sem que o cliente fique sabendo. Então, cara, não é fácil não. A gente vendo de perto é maluquice. A gente vê de perto. E também tem todo o cuidado, né? Por exemplo, eu tenho o cuidado, e vocês sabem disso, de vai começar o evento, antes de abrir as portas, eu passo por todo mundo que está trabalhando, desejo bom evento, boa sorte. Quando as portas abrem, eu vou atrás, lá no camarim, falo assim, e aí? Tá pronto? Ou tá pronta? A sala tá cheia. Vai lá, arrasa. Tá todo mundo aqui pra te ver. Vai lá, vai dar tudo certo, qualquer coisa, eu tô aqui. Tu me grita no microfone que eu apareço aqui. Não sei como, mas apareço. Sim. Então isso é um cuidado, é um carinho. Que você sai daquela coisa robótica e você traz pessoalidade para aquele trabalho, entende? E um dos pontos principais que eu particularmente falo para todos os meus alunos, e eu acho que vale também para vocês, saiba o valor que você tem que cobrar. Porque uma das coisas, inclusive, que uma das minhas clientes falou para mim, inclusive em cima do palco, deu 3 tapas na cara, a gente também passa por isso. Falou, nossa, as pessoas têm que aprender a cobrar. Porque o que acontece é que o nosso valor, quando alguém fala, nossa, mas tá caro, pergunta para essa pessoa, quanto vale a sua tranquilidade? Que você saber que você não vai nem sonhar dos incêndios que estão acontecendo, que é o que a gente chama de problemas invisíveis. Durante o evento, enquanto você está no palco brilhando, nem o seu time sabe dos BOs que estão acontecendo. Óbvio que um ou outro a gente pode ter que acionar alguém do time, mas quem está lá no palco não tem que estar mentalmente preocupado e ocupado, se ocupando de probleminhas ou problemões que, na real, não vai saber resolver e não é da praia dele. E nem pode, porque isso pode desestabilizar totalmente uma palestra, desestabilizar o clima do evento. Isso é um ponto muito legal mesmo, porque eu, como conduzindo, né, o time da Cortex durante os eventos, eu sinto que é minha responsabilidade controlar a energia do time. Então, em alguns momentos, assim, que, às vezes deu um problema na transmissão, caiu a internet ou caiu o gerador e desligou a house de transmissão. E aí a hora que a galera desestabiliza e a pessoa lá, o operador, o diretor de corte fica nervoso, é a minha missão chegar lá, cara, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos reiniciar, não tem problema. Às vezes ele chega, cara, aconteceu, quebrou, caiu aqui a internet, não sei o quê. Tá tudo bem, fica tranquilo. Por dentro, eu sei, falei, se isso não voltar, eu tô fudido. Mas, cara, tá tudo bem, respira, vamos lá, vamos reiniciar e vai dar tudo certo. E no fim dá tudo certo, porque o evento, né, de forma geral, tomar cuidado para que aconteça o mínimo de problemas possíveis. Sim. Mas a única certeza que a gente tem é que vão dar alguns pepinos na hora ali, que vão dar alguns problemas, e que a gente até brincou mais cedo, que aconteçam problemas que não gerem processos, né? Então, que não dê merda num grau a única certeza que a gente tem é que vai dar merda. E olha, gente, o próprio nome evento é de quê? Eventualidade. Então vão acontecer eventualidades. São imprevisíveis. A gente vai muito mais da capacidade
resolver, de respirar fundo e se controlar ali. E no último evento foi a Amanda que foi responsável pela equipe, e quando ela chegou em casa, ela falou: cara, não sei como que você aguenta, porque é uma pressão, o psicológico tem que estar assim totalmente. O Lucas mesmo, quando ele tá ele liderando a equipe, ele se transforma, né? O Ale fala que ele muda até o semblante, muda até a expressão. Então fica até sério, né? Fica até sério. E de fato é o que se espera de um líder ali durante o evento, seja do audiovisual ou o Ale, como ele conduz isso, né? Quando eu tô à frente da equipe, eu sei que tudo que eu transparecer, eu vou estar refletindo na equipe. Então, se eu estiver feliz, se eu estiver animado, eu sempre tento entrar e a gente dança, a gente brinca, eu faço piada, a gente faz graça, porque eu preciso manter a energia da equipe equilibrada o tempo inteiro. O cara que tá fazendo o Summit Day, eu preciso estar ali pilhando ele para que ele, não cobrando o horário, precisa sair tal hora, mas pilhando ele na energia. Cara, vai dar tudo certo, como que tá? Vambora, reta final. E eu falo que isso é muito bom, porque quando você tá editando ali, às vezes você acaba Você vai entrando numa imersão, né? Você se perde. Você vai gostando, você vai fazendo um efeitinho a mais, não sei o quê. Aí quando você vem aquele estalo, ó, horário, não sei o quê. Você, opa, peraí. 2 pra lá. E às vezes uma informação de fora. 2 pra cá, tem que fazer, tem que acontecer. 2 pra cá. Porque e às tem vezes que entregar, né? Às vezes uma informação de fora, assim, a gente chega a dar um toque e tal. Então, ter esse tato ali pra conduzir o evento é muito importante. E o Ale também, eu vejo que ele sempre nos eventos tenta manter esse clima saudável, esse clima amistoso, de todo mundo que tá trabalhando lá, porque é o que eu disse, é um time só, é uma equipe só. A partir do momento que o evento começou, startou, é um time só, é um corpo que tem que estar totalmente integrado. É o cérebro, são os braços ali que estão trabalhando, e ter essa comunicação, né, ter essa comunicação bem clara entre todo mundo e a harmônica é muito importante. Então, até mesmo na escolha de quem vai trabalhar, de quem vai estar na curadoria, equipe. Né? A curadoria, eu tenho um cuidado muito grande na curadoria e eu tenho um feeling para isso, de quem vai trabalhar comigo. Tem gente que eu já sei, falei, cara, essa pessoa, se eu colocar para trabalhar na equipe, ela vai desestabilizar a energia da equipe. Então, às vezes é um profissional muito bom, é um profissional que é muito capacitado, eu sei que o cara vai arrasar, mas eu sei que ele não faria bem na equipe. Não faria bem na equipe, por quê? Porque ele vai desestabilizar, ou é um cara que vai começar a reclamar de alguma coisa, ele vai conduzir toda a equipe para um tipo de energia que não é o que a gente busca, uma vibe que a gente não gosta. Então, tudo isso, sabe, é de mediar, né? E nesse pensamento de que o evento são eventualidades, coisas que acontecem, algo que vem me confortando muito é esse pensamento de que, cara, algumas coisas a gente pode fazer, outras não estão no nosso alcance. Então, vamos fazer tudo que tiver no nosso alcance, que a partir dali já não é mais nosso... Não tá mais na nossa... Nossa ossada. Na nossa alçada, não tem o que ser feito, né? Então, cara, faz bem feito aquilo que você pode, aquilo que você consegue. Vai até um pouquinho além daquilo lá, mas não deixar se abalar por terceiros, se abalar por... Cara, às vezes eu vou chegar lá no palco e falar: Ale, a luz do evento não tá muito legal. Dá pra fazer alguma coisa? Não dá, Rafa, a luz tá ali montada, mais do que isso vai precisar de uma aprovação do bombeiro e tal. Beleza, então é o que eu tenho, o que eu vou fazer? Aconteceu esse final de semana, a gente tava fazendo um evento e não era um telão, era um data show. Sim. E o data show, se a gente coloca muita luz no palco, o data show escurece atrás, né? Um telão, então ele some ali atrás. E então, quando acendia a luz cenográfica lá, o data show simplesmente sumia. E a solução deles era fazer o palco no escuro. Falei, cara, isso não vai rolar. Então, não casa, né? O palco escuro com a gravação. Não... E aí, a gente é sempre muito, muito preparado. A gente sempre vai pro evento com mais do que a gente precisa. Com uma produtora. Com uma produtora nas costas. Assim, com produtora itinerante. A gente leva uma produtora itinerante. Então, a gente tinha dois LEDs ali que a gente conseguiu montar. Montamos no cantinho do palco ali. Fizemos uma luz linda. E que, por sinal, às vezes a gente até prefere fazer nossa própria luz do que a gente chegar e ter algumas surpresas. Mas aqui foi um momento. Não deu? Não dá? Então, beleza. Colocamos nossa luz lá, uma luz de cada lado. Fizemos uma luz linda no palco, resolvemos um problema e nem precisamos chegar pra pessoa, pra dona do evento e falar, vai ficar escuro. Não, cara, a gente tá lá pra resolver problemas. Isso tá no nosso controle? Tem como a gente resolver? Bora, vamos resolver. Então acabou, resolvido. Até porque se você passa a ser como é que é? Causador, o cara que cria problema. O cara que cria, não. O cara que vai ser o comunicador, enfim, só vai fazer chegar problema no ouvido do cliente. O cliente em algum momento vai falar assim, tá, eu te contratei para poder solucionar. Se você só está me trazendo problema sem opção de solução, o problema passa a ser você. Concorda? Perfeito. Então, primeira coisa. Segunda coisa que o Rafa falou que eu concordo muito saiba que, por mais que você seja produtor, ou seja,
audiovisual tá ali para também resolver problemas, saiba que você, como ser humano, você não é super-herói. Você tem um limite. Por exemplo, qual é a chance de um gerador cair todo? Ou de uma placa-mãe de um painel de LED pifar? É muito pequena. Cada pedaço de painel tem uma placa-mãe. É uma chance muito pequena. Óbvio que a empresa de painel, ela vai estar com uma placa-mãe extra, no máximo 2. Agora, você já parou para pensar que pode acontecer de 3 placas-mães pifarem no mesmo evento? Vai dar um pode, pico de é uma energia. chance muito pequena, mas pode acontecer. E aconteceu E se recentemente, não foi? acontece... Não foi essa não. Não foi essa? Não, isso é painel de LED. E se acontecer isso, cara, não tem o que você fazer. Sabe Aí por vai quê? buscar outra solução, aí vai atrás. É né? isso, mas assim, é você entender que por mais que você faça uma previsão de todos os BOs que podem acontecer, pode ser que tenha algum outro. Sabe? Pode ser que você tem ali o técnico de telão do painel, que ele tem 1 ou 2 placas-mães sobressalentes, e se acabam 3 placas-mães. Cara, não tem o que fazer. Porque se você for colocar uma placa-mãe sobressalente para cada quadradinho de painel, você vai transformar o evento impagável. É igual você carregar 4 step no carro, né? Você vai andar com 8 É isso. roda e pneu. Boa, É muito isso. bom, muito bom. Então, assim, não tem como você simplesmente... Exatamente esse exemplo que você deu. Putz, qual é a chance do seu pneu furar, você trocar, e entre você trocar e você chegar no seu destino final ou na sua casa, furar de novo ou furar outro pneu? É muito baixo, mas pode acontecer. E o que você faz quando isso acontece? Aí você liga pro guincho, Ponto. pro borracheiro, O que Para não de dá- sentar, busca perde outra o voo, solução. O que não perde está resolvido, atrasa resolvido no trabalho. está. Aí falam pra mim, a única coisa que não tem solução é a morte. Tem solução, ou enterra o creme. Tudo na vida tem solução. Então é o seguinte, e tem momentos que tem que chegar e chamar alguém do cliente, alguém do time do cliente e falar assim, deu ruim, como é que a gente vai resolver? A solução é essa e essa ou essa. E aí, qual vai ser? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, várias placas-mães queimaram. Cara, deu ruim, o que a gente pode fazer? Apaga todo o painel e usa só flip chart, assume que está queimado e segue assim, como que você vai resolver? E detalhe, às vezes, esse problema que vem a mais ali, além de ele não ter como prever, qual que é a porcentagem disso? É 0,000. É a mesma porcentagem de eu ganhar na Mega Sena. Você vai ter que ter 2 salas de evento, né? Se você isso. pensar assim. Uma 2 sala salas de- backup ali, né? não tem E como. aí a gente você também- dobra o custo. A gente também trabalha assim com equipamento backup. Todo mundo tem backup, né? A gente sempre vai com uma câmera a mais. Eu já fotografo com 2 câmeras, contando que, principalmente quando você vai pra falar de tecnologia, cara, a tecnologia ela deixa na mão mesmo. Deixa. Então, pô, Pode ser que dê ruim, né? e ter essa tranquilidade de saber que não dê errado, mas se der, paciência, tudo bem, respira, tenta não transparecer isso, levar da forma mais leve e tá tudo bem, vamos pra próxima, segunda, levanta, reergue, vamos de novo, né? Vamos tentar fazer Quer da um melhor exemplo forma. fora do nosso mercado? Agora tá tendo Black Friday. Tem uma cliente, não vou falar nomes aqui, que vende muito online. E simplesmente o site foi hackeado na semana da Black Friday. Não sei se vocês olharam os Sim, stories dessa sim. pessoa. Então, assim, qual é a solução? Cara, divide, até para as pessoas terem empatia com você, e simplesmente vai buscar outra Busca solução. ajuda. Pô, acabou de ter ali, acho que o show do... Foi Henrique e Juliano, se não me engano. Eu já tive em show que o artista simplesmente deu pane no som e acabou o som. Putz, show dos Backstreet Boys em Londres. Simplesmente os microfones deles, a banda, a música estava rolando, mas os microfones deles, simplesmente, foi mais ou menos o que aconteceu nesse último evento, uma das fases do gerador pifou. Acabou. A gente conseguiu resolver a tempo, sem danificar nada do evento, e aí também é o papel de alguém que olha bastante pro evento como um todo, mas no show dos Backstreet Boys, o canal de todos os microfones, deve ter sido esse canal da mesa de som, simplesmente pifou. O público entrou para poder ajudar cantando todas as músicas e eles nem perceberam que tinha pifado e continuou e do nada voltou. Ou seja, no caso, nesse exemplo, os Backstreet Boys são o cliente, o contratante lá da mesa de som estava resolvendo e a plateia estava ajudando. Entendeu que, putz, deu problema. Acontece. Quem nunca teve um problema na vida que atira a primeira pedra. Não tem como. Entende? E às vezes é legal até, se você tiver uma conexão muito boa com o seu público, isso até humaniza, né? Humaniza, traz a pessoa pra perto ali, né? Mostra que você é real, que você também é suscetível a erro, não
um super-humano, né, como você disse. Sim. E, por exemplo, uma outra coisa que aconteceu até para poder ilustrar, nesse último evento, deu um problema do headset da Duda. Imediatamente já tinha um problema assim, tava falhando. Imediatamente já tinha um microfone bastão ali que nem dois segundos já foi trocado. E olha que incrível. Foi maravilhoso, por quê? Porque a Duda desceu do palco e quando ela fazia perguntas, ela entregava o microfone dela para as pessoas. Aproximava, humaniza. Legal. Então, olha que incrível. Às vezes, de um probleminha que a gente soluciona de maneira rápida, 90% das vezes, acaba sendo algo até positivo, né? Então, nesse sentido, é muito importante você sempre ter alguém, e é nosso papel, produção e audiovisual, sempre tá pensando em solução. Isso sempre. Ali, sem palavras, acho que foi uma explosão de insights, de ideias. É muito legal a gente conseguir olhar realmente o que tem por trás da cortina, né? Eu sou o cara que mais ama ver os bastidores, ver o que rola por trás das cortinas. Então, acho que mostrar um pouquinho disso é legal porque as pessoas veem o resultado, veem as fotos, veem os vídeos, veem até o glamour do evento, né? Mas entender o que tem por trás disso é sensacional, assim, é muito legal. E até pra mim, assim, que tô sempre nos eventos, pra mim foi muito legal entender alguns pontos de como você conduz, né? Que algumas coisas que não é o cliente que chega já com tudo pronto, não. Você traz essa estratégia, né? De como aumentar mesmo o faturamento. E do nosso lado, eu consegui ter clareza total de que o audiovisual ele vem caminhando de forma muito estratégica também, cada vez mais. Não é só apertar o botão, não é só gravar, é cada vez mais entender o porquê que a gente está fazendo isso, para quem a gente está fazendo, né? Qual é o fim, como vai ser usado esse material. Então, cara, sem dúvidas, não só pro mercado de audiovisual, de eventos de marketing, de eventos presenciais, mas para todos os mercados de audiovisual, né? Tem se pedido ser cada vez mais estratégico, né? E é o fato que é um mercado novo, é uma possibilidade nova, é um mar azul ali, né, para ser surfado. E, cara, eu vejo que é uma oportunidade muito legal aí pra galera que tá começando a entender e de repente, sei lá. Cada um na sua região, o Brasil, o mundo. Tem tanta tá coisa, aí, tem dá tanta pra oportunidade, fazer. né? Tem tanto... Uma coisa que é muito legal que a gente falou, mas a gente não deu muita ênfase, é em desapegar um pouco só da arte, porque quando a gente começa no audiovisual, ali a gente tem aquele preciosismo do vídeo perfeito e daquele efeito, não sei o que, e do horizontal. Então, cara, entende o cliente, vai pro vertical, é isso que vende, é comercial, isso que né, velho? É o que vende, né? É o que vende, não adianta. É ser estratégico mesmo, né? A gente traz algumas outras experiências de outros mercados. No meu caso, da moda, eu percebo que a moda é vídeo curto e é vertical, acabou, não tem mais vídeo longo, ninguém assiste, não vende. E a gente então, coloca as referências da moda também nos vídeos que a gente faz, né? A gente coloca a direção, aquela parte mais posada, as imagens mais quebradas, aí, os ângulos principalmente quebrados, né? quando o evento quando especialista ali no evento, né, palestrante, host, é mulher, é muito mais fácil. A gente faz uma direção de modelo, faz uma luz bonita com o que a gente tem e vai criar algo legal ali pra postar, pra sair, e traz aquele glamour que a pessoa que tá no evento precisa ter. Ela precisa ter essa posição de credibilidade, de imagem. A gente começou falando muito sobre imagem e é muito, muito bom juntar todo mundo ali, cada pecinha de uma área e de outra, e formar esse time completo. E quando você fala muito de formato, não necessariamente se é horizontal ou vertical, né? Que vocês trouxeram uma visão que eu comentei aqui, mas agora detalhando um pouco mais, que é que formato, além de horizontal e vertical, horizontal é ótimo, né? Horizontal. Qual formato que melhor comunica para o seu público? Porque para o seu público pode ser vertical, parado, sentado atrás de uma mesa. Não, pra gente pode ser até na diagonal. É isso. Então, assim, com imagens sobrepostas, pro meu público pode ser andando, né? Até mesmo para poder entender qual é a cor que mais comunica para o seu público. Tudo isso faz parte da imagem que o audiovisual só ele pode trazer, né? Então, é muito bom ter essa contribuição, tanto na área de eventos, como também na área de especialista de expert, né? Que é no meu caso, da área de eventos. Mas é muito bom você ter você fechar esse círculo de entender que, cara, o audiovisual ele é essencial
na vida, né? Vamos combinar que a gente passa 99% do nosso tempo, quando a gente tá no celular, vendo conteúdo audiovisual, Não só de rede celular, social. né? A gente tem a televisão, a gente tem o cinema, a gente é tudo. O bombardeio do filme, do vídeo tá em todo lugar. Exato. Até o Apple Watch aí, você coloca Até aí, tem o Apple Watch uma tem. voz aí da Mini, por exemplo. Enfim, tem de tudo. Mais Obrigado, um. Luquinhas. Tamo junto. Ale, que papo sensacional. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite de trazer-nos aqui, né? Rio de Janeiro. A gente adora essa cidade. RJ. Estamos quase cidadão carioca já de tanto que a gente vem pra cá. E Importei. tá importando a gente. E, pô, obrigado de ter convidado a gente pra estar aqui. E obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo, que pra mim foi muito massa. Espero que tenha sido legal também pra quem tá acompanhando, pra quem tá assistindo, que vocês tenham pego alguns insights aí. E da nossa parte, a gente quer cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo, pessoas que fazem acontecer, pessoas que fazem a diferença dentro do seu mercado e que a gente percebe que cada vez mais a criatividade e a inovação ela pode ser aplicada universalmente. Então os insights que eu pego com o Ale, eu aplico no audiovisual. Você como empresário ou como fotógrafo de casamento, fotógrafo de newborn, você pode aplicar isso no seu mercado, buscando inovar, buscando entender o seu cliente, ser estratégico nas suas decisões e conhecendo para quem que você faz o trabalho, né? Então tudo acho que parte desse ponto. Então obrigado você de estar acompanhando. O que a gente faz aqui é por vocês, é para vocês terem essa experiência, esse entretenimento. E lembrando que o podcast da Cortex ainda está em promoção. Então estamos aceitando aí quem tiver a fim de patrocinar o nosso projeto, apoiar nossas ideias, entre em contato, tá? Nós vamos deixar aqui na descrição nossos contatos. E a gente tem certeza que esse podcast, esse projeto vai crescer muito, porque tem muita gente boa que está se envolvendo, que está trazendo conteúdo, trazendo conhecimento pra gente. Então aproveita que ainda está em promoção, vai ficar caro logo, talvez você não vai conseguir mais pra frente, então aproveita agora. Agora tá baratinho. Agora tá baratinho. Lembra do que a deixa- gente falou, né? Quem pega a onda no início, surfa Vai mais surfar. tempo. Mais tempo. Qual é o teu arroba? @oalefonseca, porque não é qualquer um, é o Ale o Ale. O Ale Fonseca. O brabo. Segue ele lá, tá feito o merchan. Arroba Cortex Media também, pra você que ainda não seguiu, é muito importante. Siga. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazerzaço. Sabe que bater papo com vocês a gente só tem que acabar, porque senão, né? Não, Tem que acabar, né? Tem que acabar. Mas a gente vai acabar aqui e vamos continuar lá embaixo, lá num bar aqui na beira da praia. Exato. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi sensacional. Acho que essa troca é muito importante. Obrigado também a você aí que está ouvindo. Siga esses meninos, que eles não são qualquer meninos, são os meninos também. Os meninos. Então, não só eles, mas naturalmente todo mundo, né, Mandinha? Você também tá inclusa nisso, tá? Mandinha, beijo, te amo. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Vamos aí que muito em breve temos bastante eventos para poder atender. Valeu, Tem bora! coreografia? Vamos lá. Juntinho. 1, 2 e... A única merda é que eu fiz com a mão esquerda, mas tá tudo certo. Foi nice. Da hora. Valeu, galera. Beijo. Papai ama Valeu, vocês. gente.